Salve, salve, correnteiros! Hoje eu recebo aqui, no estúdio do Contracorrente Podcast, o chefe Igor Maurício Barreto, para a gente ter um bate-papo animado, onde ele vai contar a história dele, o que na vida dele levou ele a virar um chefe de cozinha, um cara muito carismático, que é um empresário e consultor também. E um dos seus lemas é dizer que a comida não foi feita para competição, a comida foi feita para agregar. Então, quando perguntam para ele qual é o melhor hambúrguer, qual é o melhor risoto, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo, a resposta dele não vai ser a que a pessoa de repente está esperando. Ele vai explicar que comida não é feita para competir, que isso depende muito do gosto de cada um tem um gosto, e isso não significa que uma comida é melhor ou pior do que a outra. Mas antes disso, eu vou fazer um bizu aqui rapidinho, que é para a empresa parceira daqui do Contracorrente Podcast, que é a Rosemary Rosa Selection. É uma loja muito boa, um espaço muito bom, aqui em Niterói, na rua Marise Barros, número 214, em Caraí. Onde lá ela tem uma gama de óculos masculinos, femininos, muitas roupas, semi-joias, acessórios, e ainda tem um grande salão de beleza, onde atende todo mundo, porque é unissex, e lá é um espaço muito gostoso, onde tem pessoas animadas, divertidas, é um ambiente que você vai e você gosta de ficar. E sem contar que tem a facilidade, que é um lugar tão pertinho para quem mora por aqui, né, que de repente você precisa comprar um presente, alguma coisa, um aniversário, alguma festinha assim que do nada apareceu, você sabe que ali você vai conseguir resolver o seu problema. Entra aí no site www.rosemaryrosaselection.com e vê algum produto que você gosta, você pode fazer a compra pelo site também. E para você que mora em Portugal ou em qualquer outro lugar da Europa, você pode acessar o Instagram, rosemaryrosaselection.pt, dá uma olhada nos produtos e aproveita e dá uma olhadinha no site também. E se você fizer na Europa a compra por direct, você recebe também rapidinho, tá legal? E por aqui você tem essas três formas, né? Você pode comprar pelo Instagram, por direct, você pode comprar no site ou então aqui na loja daqui de Niterói, tá bom? Então, dá uma passadinha lá para vocês conhecerem a coleção de óculos que chegou. Esses óculos de verão, nossa senhora, são maravilhosos. Eu sou suspeito para falar, eu já tenho 7, tá? E não é mentira não, é verdade. Inclusive eu faço divulgação nas minhas redes sociais direto. Quem quiser dar uma conferida é só olhar lá, tá bom? O meu Instagram também, o do Contracorrente, durante o programa vai aparecer na tela. Então, sem mais delongas, vamos bater um papo agora com o chefe Hugo Maurício Barreto. Fiquei até preocupado aqui agora. Obrigado, Barquinho, obrigado pelo convite. Fiquei até preocupado, você fez assim, eu fiz assim, eu lembrei que não pode mais fazer negócio de símbolo com a mão, que aí mata. Você viu isso? Eu tô por fora ainda. Tem um negócio aí na internet que é o seguinte, você não pode tirar uma foto fazendo um símbolo com a mão aí, qualquer símbolo, que aí as facções criminosas vêm, acham que você é da outra facção, vai lá e te mata. Porra. Aí agora todo mundo tá tirando foto com a mão pra trás. Com medo. Só faltava essa aí. Meu irmão, essa aqui é muita aventura. A gente vive uma aventura incrível. Falar nisso, a gente já começa assim, né? Sabe qual é o apelido do Rio agora? Medellín brasileira. Porra, mas tem tudo Medellín a ver, deu jeito, tá? Medellín deu jeito. Deu jeito, tá? Aqui eu não sei se vai ficar, não. Aqui, nem não sei. Mas eu sou um cara muito positivo. Tenho, assim, uma fé muito grande, sabe? Vamos ver. Eu também, eu acho que... Cara, eu vou ser bem honesto com você. Eu não acredito que a gente vá piorar. Não acredito. É porque a gente já chegou no fundo, né? Eu não acho que a gente chegou no fundo. Mas eu não acho que a gente vai piorar. Vou te explicar por quê. A gente olha muito, na verdade foi uma cultura estabelecida, né? A gente olhar sempre o lado ruim. Na verdade, a nossa organização sociocultural, né, faz a gente olhar o ruim e valorizar o ruim. Ninguém quer saber notícia boa. Notícia boa não vende, não vende, não quer saber, entendeu? Ele não quer saber. Vai fazer, porra, olha só que legal, esse restaurante é maravilhoso. Não quer. Ele quer saber o restaurante que deu merda. Que isso? Que, porra, eu não sei nem se pode falar palavrão, desculpa. Pode falar tudo que quiser. Que o cara chega, a vigilância sanitária foi lá, arregaçou o cara. É isso que ele precisa saber. Aí quer repassar isso. Não quer saber se duvidar, ainda faz um videozinho pra mandar pra geral. Não, o cara é consistente, o cara fica 10 anos no mercado, 10 anos arrebentando bem pra caramba. Aí um dia a vigilância foi lá, meu irmão, acabou.
É isso, cara. É verdade. É isso. E aí, isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente não olha as coisas boas que estão acontecendo em volta da gente. É uma merda. Porque aí, no final das contas, a gente só valoriza o ruim e depois fica reclamando, tá todo mundo deprimido. Acho que é só o celular. É verdade. E nem tudo é tão ruim desse jeito, né? Claro que não, cara. Tudo tem uma coisa boa pra caramba por trás. Tudo não, né? Mas assim... Mas muita coisa, quase tudo, né? Cara, a gente passa 365 dias do ano consumindo coisas, né? A nossa vida é baseada nisso. Então a gente consome, eu vou até deixar a comida de lado, mas a gente consome tudo que a gente tem direito. A gente, paga, a gente consome a nossa luz diariamente para concessionária de luz, a gente consome nossos planos de dados, a gente consome tudo isso, é consumo o tempo inteiro. E aí, 10 minutos do dia deu um problema, o mundo acaba. Os outros 364 dias que se... Desculpa. Que se foda. Mas é isso mesmo. É foda. Eu complemento pra você. É foda. E a gente que é de restaurante, cara, a gente trabalha com comida, eu acho que isso é pior. Sabe o que é pior? O cara vai lá 6, 7, 8, 10 vezes. O cara pede em casa 6, 7, 8, 10 vezes, 20 vezes. Fala, meu irmão, isso é bom demais. Um dia dá problema. É o suficiente, Marquinhos. Um dia que deu problema é o suficiente para dizer, esse cara é um Zé Ruela. Ele te reduz a pó de bosta, dizendo que você é o subnitrato do cocô do cavalo do bandido. Aí vai lá, faz um comentário de bosta também. Sempre é o pior lugar do mundo. Sempre pedi isso. Outro dia, cara, lá no Ogro Steak do Botafogo, eu tava vendo os comentários do iFood, inclusive tem até que ligar para uma cliente. O TDAH é forte aqui. Cara, eu tava vendo os comentários de uma cliente, o cliente me deu 5 estrelas falando assim, já foi muito melhor. Dessa vez veio tudo errado, deu 5 estrelas. Aí você fica muito confuso, cara. Porque 5 estrelas não combina com um comentário desse, né? Não, e quem dá 1 estrela e fala tudo maravilhoso. Também. Essas pessoas, ou de gênios. Alguém quer causar, eu quero botar você para raciocinar e é problema, o que eu quis dizer. Ou não raciocinou antes de fazer. Não, mas ele, quando não raciocina, ele te coloca para raciocinar. Fala assim, o que leva uma pessoa a dar um comentário maravilhoso e só apertar 1 estrela? Cara, mas acho que não. As pessoas não fazem isso programadas, não. Sabe qual é o lance? Muita gente nem olha aquela merda. Mas tem muita gente que olha, cara. Não, eu digo o seguinte... Eu acho que a grande maioria não olha mesmo. Restaurante, mano. O cara não tem tempo pra isso não, velho. Mas se for uma coisa ruim, chega no ouvido dele, ele fica puto. Às vezes não. Acontece. Se ele estiver muito ocupado, eu acredito que não, mas às vezes... Eu comecei a trabalhar com isso há muitos anos, Marquinhos. Peraí, vamos fazer uma vírgula nisso aí rapidinho. Nasci aí pra fazer essa... Isso, porque assim, você mexe com isso há muito tempo. Mas assim, a gente se conheceu fazendo comunicação social na Estácio. Né? Isso tem muitos anos. Já foi minha segunda faculdade. A minha também. A minha primeira, acho que você não tinha nem nascido ainda, que eu fiz Direito na Santa Úrsula. Eu fiz Direito na Cândido. Eu fiz de 88 a 94. Não, aí também você tá exagerando, Marquinhos. Eu entrei em 98 na Cândido. Cara, vou contar a história. É porque eu era superdotado. Eu entrei na faculdade com 4 anos. Não é que eu sou velho, não, entendeu? Ah, justo. Ah, moleque. Saí bem pra caramba. Muito demais. Mandou muito bem, Marquinhos. Não, cara, a parada foi o seguinte. Eu na verdade, se você olhar para trás, a gente percebe que há sinais, né? Eu sempre me coloquei numa posição de servir. Eu sempre gostei disso. Pô, joguei no Terra Rugby Handball a vida inteira. E eu era o calouro mais chato. Sabe por quê? Eu era o calouro que me oferecia. Quer que eu pegue água? Quer que eu pegue água? Quer que eu faça isso? Porque é da minha natureza. Existe uma coisa do servir que é da natureza de cada um. Eu também acho que sim. Cara, eu tinha tudo para não fazer isso. Eu vim de uma família de advogados, eu podia ter feito direito, ter seguido uma outra carreira, uma outra vida. Só que eu sempre fui muito comunicativo desde cedo. E uma coisa que sempre me chamava a atenção era a alegria do outro quando você serve. Sempre gostei disso. É claro que eu estou racionalizando isso depois de muitos anos. Né? Sim, mas eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu não sei se você sabe, eu também sou juiz de paz. Quando eu celebro o casamento, eu sinto exatamente isso que você está falando. É o regozijo do outro que te deixa feliz pra caramba, que te realiza. Eu vejo aquela pessoa ali que vai casar, ela tá tão
feliz e naquele momento que ela tá ali, a responsabilidade da felicidade dela é minha. Porra, então você... Mas é só nesse momento, Não, depois é mas problema do caso. pega esse momentinho seu aí, pega esse e eu vou te falar o que a gente faz para viver. Porque muita gente não percebe. O que a gente faz, a gente que é da gastronomia, a gente que é do setor de alimentos e bebidas. Quando eu entrei na faculdade, eu comentei com você, eu entrei em 98 na faculdade, tinha 18 anos. Faz a conta aí, galera. Desnecessário. Eu já tinha essa pegada dentro de mim, entendeu? E eu já tinha começado a trabalhar na Madame Caos, cara. Eu trabalhei na Madame Caos muitos anos como promoter e tal. Eu me lembro de te ver lá várias vezes. E com 18 anos eu fui trabalhar no Clube Med, cara. Fui trabalhar de au pair. Ali foi uma... Ali teu mundo abriu, né? Foi o horizonte. Meu ensino médio profissional foi ali. Eu posso dizer que foi meu superior profissionalizante. Sim. Porque, cara, o clube, ele tem uma cultura muito forte. O Clube Med, para quem não sabe aí, foi o primeiro que inventou o conceito de all-inclusive, de resort all-inclusive. Era um lugar que você ia e você tinha um GO só para divertir as pessoas. Sim. Você tem um GO só para entreter as pessoas. Você tem um GO só para cuidar da iluminação dos shows. Os GOs fazem show. Eu cuidava de criança de dia, fazia show à noite, cara. Até dia que não tinha, né? Não, cara, tinha umas coisas que as pessoas não sabem. Mas, tipo, a gente era obrigado a ficar na piscina de tal hora a tal hora, na beira da piscina ali, no bar, antes do jantar, fazendo um negócio chamado contato GM. A gente tinha que conversar com as pessoas, cara. Isso é muito bom, cara. Eu acho que essa é uma das partes que eu mais ia gostar. Então, é muito legal. Mas para algumas pessoas não é. Tem gente que não tem a facilidade da palavra. Aí né? tu não vai ser GO. Então, existe aquela mística em torno do GO muito por causa disso. Por causa desse treinamento. Eu lembro que eu tinha um chefe de vilagem, que acho que foi mais ficou tempo lá comigo, que eu fiquei mais tempo com ele, que eu odiava ele e ele balizou boa parte do meu comportamento como líder durante muitos anos. Não pela parte escrota, mas pela parte boa dele. Sim. Mas a gente era obrigado a fazer uma série de coisas que, se você parar para pensar, é o que socialmente se espera. Sim. A gente era obrigado a falar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que cruzasse no vilarejo. A gente era obrigado a dar um sorriso para as pessoas. Simpático 100% do tempo. É isso. Não, mas o ambiente tem que ser aprazível, você tem que se sentir recebido, acolhido. E se divertir, cara. Pô, no Clube Med, até nessa época ainda, hoje já tem, mas naquela época não tinha televisão nos quartos, cara. Não precisava, né? Era o quarto era requisito. Pra dormir mesmo, né? E a gente fazia, nos dias que chegava a galera no clube, estou estendendo muito com a história do clube. Senão vamos. Não mas tem hora pra a gente acabar. ficava, cara... A gente recebia as pessoas, levava elas até os quartos, entendeu? Ajudava elas a fazer o check-in, tinha um welcome drink, aí a gente recebia as pessoas e levava até os quartos. Sim. Então a gente andava aquele clube pra cacete, tipo, né? Ilha da Fantasia, né? Já era bem Tipo recebido. Ilha da Fantasia foi baseada no Clube Med, garoto. Olha só. Então a gente ia e levava o cliente até lá e ficava conversando, olha, isso aqui. Aqui no clube você vai ver, não vai ter televisão no seu quarto, é justamente você poder fazer. A gente tem uma programação, quando você acordar, vamos lá pra piscina, a gente tem isso. Tem a dança do sol ao meio-dia, tem isso, o almoço servido nesse restaurante de tal hora, no outro restaurante meio-dia, reserva tal hora. E explicava tudo. Criança, quantos anos você tem? 8. Você vai ser Kids Club. Eu tô com Kids Club essa semana, você vai estar comigo. Como é que é o seu nome e tal? Me conta tal hora, que vai todo mundo junto fazer não sei o quê. Vamos esquiar, vamos atirar de arco e flecha, vamos... Era assim, cara. Cara, se fosse contabilizar quantas atividades por dia tinha, ou tem ainda até hoje, não sei, mas assim, para todas as idades. Imagina. Cara, foi a época que eu mais comi, mais magro fiquei na minha porque vida. você queima caloria direta. Não tem sossego. Andava muito, cara. Imagina. E dormia muito. quantas horas? Pouco. Porque você também tinha que viver, né?
Porque, pô, Tinha as festinhas, o dia é longo as pra quem festinhas trabalha dos lá. heróis. A gente era obrigado em alguns dias de semana ir pro nightclub. Uhum. Tem que ir pro nightclub, dar uma dançadinha lá, depois você vai embora pra dormir. É só marcar a Então presença, você dormia né? lá, porra, 1h da manhã, 1h30, 9 horas, você tava no nightclub já. Então você acordava mais cedo pra tomar café, acordava lá, sei lá, 7 horas, tomava um café, chegava 9 horas, ficava o dia inteiro andando, aí tinha uma pausa, saía, ia fazer o espetáculo, saía do espetáculo, ia pro nightclub, voltava. Isso Então- você tinha quantos anos? 18 para 19, nem podia ter 18 anos. A gente foi orientado a mentir. Eu e um amigo que entramos junto, assim, ó, eu e um dos sócios da Temaqueria e Companhia. Ó, não, agora não é mais Temaqueria e Companhia, só Temaqueria. Não pode. Não diz que tem 18 anos, não. Diz que tem 20 e tal, isso aqui, porque não pode com 18 não. Tá bom, não tem problema não. Pô, mas com 18 já é maior. Mas lá era Mas a não partir dos pode, não 20. pode. Cara, é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. E não vamos mentir que 18 anos ainda é bem criança, né? Pra determinadas coisas. Então, vamos falar disso não. Vamos falar de coisa boa, vou falar de TechPix. Só tô brincando. Cara, e aí eu aprimorei ainda mais esse raciocínio. Ali eu tive certeza de que eu não ia continuar fazendo direito e que eu não ia seguir essa vida. E aí eu escrevi, eu tenho até hoje isso. Eu chegava de noite, eu escrevia as coisas que eu observava durante o meu dia, que eu achava muito importante. Até hoje, os meus manuais de colaborador, meus métodos de treinamento, tudo isso foram baseados em uma tríade de setor de entretenimento, o que eu conheci, porque tinham vários setores de entretenimento para te explicar, setor de entretenimento, Clube Med e Disney. Porque são conceitos de aplicação fortes que produzem uma cultura forte voltada para a diversão do cliente. Ainda hoje há uma... não é uma ilusão, mas uma crença de que treinamento trata-se apenas de repetição. Mas treinamento trata-se de internalização. Tem gente que não dá para isso. Tem gente que não é para atender público. Não tem característica, não tem vontade, não tem técnica e não quer aprender. Não é só o dom. Eu não gosto. Tem gente que não gosta de gente, que não gosta de estar no meio de gente, que não quer ser agradável. Tem gente assim. Apesar de eu ser bem diferente disso. Mas vamos falar a verdade que dá para entender, pelo menos falando por mim, que de vez em quando eu não quero ver ninguém. Não quero ouvir a voz de ninguém. Só que é só de vez em quando e por muito pouco tempo. Acho que é só para recarregar a bateria. Mas você pode se dar esse luxo. Sua bateria social. Isso. Mas você pode se dar esse luxo. Para quem trabalha com público, não pode se dar esse luxo. Né? Então, por exemplo, o cara que está lá atendendo todo dia num restaurante, como garçom, ou garçonete, ou maître, ou recepcionista, precisa estar sorrindo. Independente do problema que esteja passando, não interessa. Faz parte. Eu digo que, e falo isso nos treinamentos, é quase como um exercício de ator, né? Eu fiz uma oficina uma vez com o Thales, que é grande amigo aqui, e falando, acho que foi na época da tonteria, que eu juntei minha equipe inteira e a gente fez uma aula de teatro com eles. Justamente para fazer o desenvolvimento disso, para eles entenderem o papel que ele estava ali. Lembra que eu falei assim, guarda esse pedacinho aí, esse sentimento que você tem quando você está celebrando uma cerimônia de casamento? Sim. Esse regozijo? Então, isso pra gente é diário e a responsabilidade é bizarra, porque você se sente responsável por aquele momento de alegria do casal. Eu já celebrei um casamento, inclusive. Celebrei como amigo, né? Mas Sim, mas o que vale é a intenção e a emoção que se produz, Isso. independente de quem tá ali. Você pegou um ponto nevrálgico. Para quem trabalha com alimentos e bebidas, isso é fundamental. Irmão, hoje a gente tem cada vez menos tempo. Sim. E o tempo que a gente tem, a gente destina para algumas atividades. Por exemplo, vou sair para jantar com a minha mulher. Vou sair para tomar um chopp com os meus amigos. Vou sair para comer um negócio. Porra, eu vou ali numa lanchonete comer um negócio.
aquela escolha é uma responsabilidade danada para quem tá recebendo isso. Isso, porque a pessoa que sai determinado a fazer isso, essa pessoa está querendo se dar um presente. Isso. Está querendo se recompensar de alguma coisa. E cria uma expectativa de que o que ele vai comprar ali é alegria, felicidade, é que vem dentro sorriso. de um pacote espírito. É especial. É isso. Só eu vou entender isso aqui, mas é especial. Às vezes mais especial do que outros, pode ser uma coisa mais trivial, mas assim, no final das contas, por exemplo, eu completei 20 anos casado ano passado agora, 2024. A vida inteira já. 20 anos casado, 25 anos junto, coitado. Eu não sei o que aconteceu. Ela devia virar o botãozinho da câmara de gás no encarnação passada, coitado. Não sei o que ela fez. Uma coisa muito ruim. Tem um nome Setara. Coitado. Pela mesma pessoa a vida inteira. Nossa, coitado, meu Deus do céu. Cara, vou te falar, amor é renúncia, né? Porque eu comecei a namorar ela 6 meses de tonteria aberta, eu comecei a namorar. Cara, você ali bombando. Então eu nunca fui dono de boate. Da noite. Nunca aproveitei como dono de boate, bombando, não tinha nada dessa porra. Mas voltando pra cá. Essa responsabilidade é enorme, cara. E é isso que eu tento fazer as pessoas descobrirem quando a gente faz os treinamentos. Assim, muitas vezes o cara topa fazer, tá pagando caro num prato, ou caro num show para assistir, e aquela responsabilidade e aquela expectativa que ele cria em torno da gente, para que a gente possa preencher aquele espaço ali, para quem entende um pouco de psicologia do consumidor, aquele objeto A do Lacan, que o cara tá tentando preencher ali na vida dele, que a pessoa tá tentando preencher na vida dele, é uma senhora responsa, porque qualquer deslize pra gente que atende 10 mil pessoas por mês, são 10 mil pessoas, mas para eles, cada atendimento ele é único. Então, Joãozinho só é Joãozinho. Naquele universo de Joãozinho, eu trabalho para Joãozinho. Você sabe que você falando isso, você me lembrou um caso, você com certeza não vai se lembrar disso, que isso foi nos anos 90, tonteria, né? Não, tonteria foi... comecinho de 2000. Tonteria foi 2000 ou 2006. Então, eu sei que era muito... Ou no comecinho de 2000 ou final de 99. Data, mas tonteria eu sei. 26 de abril de 2000 a... Não lembro quando de 2006. Mas você vai se lembrar pelo fato que eu vou te lembrar aqui. Eu já te conhecia, a gente já tinha feito a faculdade e... Uma vez eu estava na tonteria com uma galera e você me viu lá. E você chegou na mesa e falou assim: eu tô testando um prato com fungo e eu vou trazer aqui para a mesa de vocês para vocês me falarem o que vocês acham. Aí eu me lembro que tinha algumas pessoas comigo, eu não me lembro exatamente, assim, eu tinha o mesmo grupo de amigos, éramos 9, a gente andava sempre, noitada, tudo, mas eu não me lembro exatamente quem estava ali, não eram todos, aí... Éramos 9, você fala de um jeito, parece que o povo já foi embora, tá todo mundo aí, ninguém morreu não. Porque o povo casou, foi morar longe, ninguém morreu. Graças assim, a gente de vez em quando a gente se encontra, mas a gente bebia, eu não bebo há 15 anos, se bem que a maioria desse povo também parou, fumava, ninguém mais fumava. Tá todo mundo já mais naquela natureba. Época a gente fumava, né? Fumava mas eu sempre falei demais. Queimava mais cigarro no cinzeiro do que eu fumava. Eu lembro disso. Cara, é um pouco bizarro, porque a galera um pouco mais nova, né? Não tem noção o que é você ir pra uma boate dos anos 2000 não, e todo mundo fumando dentro da boate, cara. E você só viu uma fedendo cigarro, cara. Quem não fumava chegava fedendo. E chegava de madrugada em casa, uma lavada no cabelo não cheirava fedor, não. Ainda mais. Lembra na época do charuto? Charuto não saía não com banho, não. Tinha que lavar a cabeça umas 3 vezes. Foi culpa minha, eu sempre gostei de charuto. Cara, nossa senhora, uma vez eu me lembro que eu tava na Hipopótamo com uma galera também. Porra, do lado da nossa mesa, charuto e mulher fumando charuto e homem fumando charuto. Eu cheguei em casa, a gente chegou em casa mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu fedia a charuto, eu tomei banho, cara, eu não conseguia dormir, parecia que eu era um charuto. Eu fui tomar outro banho e eu tava meio doido, né? Eu fui de carona, então foi tranquilo. Naquela época ali não tinha nem licença, filho. Não, mas eu fui de carona mesmo. Aí, até porque lá era um clube fechado, tinha até uma garagem lá, mas só mostrando cartão. Era muito maneiro. Eu tive um carro roubado na porta da Hipopótamo. Naquela praça. Na Praça Nossa Senhora da Paz. Eu me lembro meu carro, levaram o rádio, mas naquela assim, época que faziam isso.
Eu tava no hipopótamo. Porra, aí a adrenalina que entra no sangue, você fica bonzinho, não tem mais álcool, você não tá acabou. mais doido nem nada. Mas aí eu me lembro disso. Eu tive que tomar uns 3 banhos pra tirar o cheiro pra poder dormir. Foi horrível aquilo. Mas aí voltando lá na sensação, lá do negócio, e você chegou. Isso é sensibilidade pura. Porque assim, você tava testando, você sabe que tava gostoso, mas você queria a opinião da galera. Lógico. Você tava testando o negócio. Mas... Aí eu me lembro que você tava com um gostinho refogadinho assim de alho, do jeito que eu adoro, né? Aí eu provei e falei assim, porra, isso aqui pra mim é bom demais, bom demais. Aí passou um tempo, você veio perguntar. Aí todo mundo, o pessoal só faltou fazer... Então, sabe qual é o lance? O lance é o seguinte, e aí falando de cozinha, bar, ou qualquer produção de alimentos e bebidas, é difícil o cara ter... É difícil não. Demora. Tem, mas ele demora a perceber que a gente não faz pra gente. Isso. Então, se eu gostei... Não significa, né? Não significa nada. O cliente gostou, beleza. E isso eu acho que talvez seja o grande desafio da alimentação comercial nos próximos anos. Os referenciais são muito ruins. O que acontece, Marquinhos? 20 anos atrás, você comia alguma coisa e hoje você começa a mesma coisa e fala assim, mudou muito, porque o pessoal mudou a receita. Nem sempre. Nosso paladar mudou. A gente se acostumou com outro tipo de ingrediente. A gente se acostumou com outro tipo de coisa. A gastronomia trouxe, e aí quando eu falo gastronomia, eu falo de bar e bebidas, também, 1 milhão de outras alternativas e possibilidades. Uhum. O nosso paladar, ele é naturalmente bem mais ácido e bem mais amargo do que a gente acostumou, porque papai e mamãe acostumaram a gente a comer doce. Porra, a gente beber, hoje não existe mais isso, né? Mas assim, nosso pai e nossa mãe molhavam a chupeta na fuxicória pra botar pra gente se acalmar. Caraca, cara. Não existe eu mais me lembro isso. disso. Pois é. Minha mãe fazia docinho. isso com o Hugo, que o Hugo é o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho, né, do povo lá, da minha irmã, é meu afilhado. E tá com 28 anos já, vai fazer 29. Você tá velho, cara. Ainda bem que eu não tenho esse Eu problema. não tô velho, não. Ele que tá ficando velho. Ele tá ficando velho. Eu tô normal. É igual minha filha, tá ficando velha também. Eu não conheço sua filha. Ela tá com 19. Ela tá ficando velha. O problema é dela. Eu tô aqui, garotão. Mas aí tinha esse lance da chupeta no fuxicória. Não, fuxicória. Mas parece que isso tirava também, melhorava a cólica. A cólica. Tinha essa Não sei se- lenda. Não. Eu acho que era só pra deixar aquele docinho pra distrair a exato. criança. E assim... porra, de São Catarina dava vinho pra criança, né? Vinho pra beber. Cara, você sabe o que eu fiz quando eu tinha 4 anos? Eu não me lembro de nada, né? Mas essa história na minha família é muito famosa. Eu não sei o que aconteceu, eu tava tendo uma festa lá, a gente morava em apartamentos, no 2º andar. Aí era tudo enjaulado, engradeado, porque eu jogava tudo pela janela, eu fazia xixi na janela, só fazia merda. Aí eu achei uma garrafa, não sei o que era, se era cerveja, cachaça, o que era. E eu simplesmente Você tomei tomou? um copo inteiro. Mentira. Um copo, aqueles copinhos de Isso geleia. explica muita coisa, hein, Marquinhos? Aí daqui a pouco, cadê Marquinhos? Porque ninguém podia deixar a chave perto de mim, porque eu, pequenininho, sabia abrir qualquer porta. Eu tinha apelido de carcereiro. Sabia abrir qualquer porta e eu adorava chave. Eu gostava de ficar com a chave. Eu era o guardião, sabe? Minha mãe que conta essas histórias. Eu me lembro também, meu pai, quando era vivo... Será que você foi carcereiro na casa passada? Não sei, mas assim, de repente, pode ser. Daquela cadeia lá de Ilha Grande, fechava as portas. Pode ser, de repente, uma coisa mais pra Europa. Você queria, né? Você queria que fosse uma coisa mais pra Europa. Queria. Tipo, assim, encarregado da masmorra, sabe como? Eu tenho uma história muito bizarra sobre isso, eu não vou contar não. Eu uma vez encontrei com um cara, um médium incorporado, olhou pra mim, ele tava falando com outra pessoa, eu passei, ele parou, olhou pra mim e falou assim: já encarnamos juntos em outra ocasião. Assim, eu quero conversar com esse maluco. Eu falei, é mesmo? A gente foi parceiro de vida na Sibéria. É o caralho, mano. Da Sibéria para o calor do A Brasil. gente trabalhava junto. Eu falei, porra, legal pra caralho, brigadão aí. Mas o cara parecia uma pessoa normal, assim? Não, ele tava incorporado. Ah, tá. Era um espírito falando. Mas vamos voltar pra história, porque senão a gente começar a incorporação que eu vou ter. Então, cara, o cara ele demora a entender que, na verdade, o que importa é a opinião do cliente.
E é o desafio. Por que é o desafio? Porque o referencial é ruim. A gente tinha uma percepção a respeito dos alimentos que foi mudando com o passar do tempo. E a gente foi descobrindo coisas novas. Cara, quando a gente era garoto, eu tô falando de garoto, eu tô falando de criança não. A gente existia carne de primeira e segunda, né? Sim. Ninguém usava, mas ninguém usava a quantidade enorme de carne que a gente usa hoje. Carne de porco era perigosa. Sim. Hoje a nossa carne de porco é a melhor do mundo. Até hoje minha mãe fala, não coma carne de porco na rua. Ela Não, fala eu isso acho que até não hoje. existe isso mais. Mas ela fala isso até Sim, hoje. eu te entendo, mas assim, não existe mais isso. Hoje a gente faz carne de porco mal passada. E eu prefiro falar pra ela, não, que eu não vou comer mesmo, entendeu? Que é pra não ficar... Entendi. Porque não adianta a idade, né? A sua mãe tá ali, ela vai ser mãe até o resto da vida, graça. É isso aí. Você pode ter 100 anos. Mas assim, aí o que acontece? Por exemplo, vamos pensar em hambúrguer, falando dentro da minha zona de conforto. A gente tinha um referencial de hambúrguer completamente diferente. A primeira casa que chegou trazendo hambúrguer no Rio de Janeiro, um hambúrguer mais alto, com uma pegada diferente, foi o Joey Léus, nos anos 2000, que bombou no Rio, né? O Joey Léus tinha uma pegada que era um casual dining com um conceito americanizado. A gente tinha uma sociedade super influenciada pela cultura americana. E aí a gente mudou esse racional, porque até então a coqueluche do hambúrguer era McDonald's e Bob's. E naquela época o McDonald's e Bob's tinha outra gramatura também, era outro hambúrguer. Um quarteirão com queijo satisfazia qualquer um. Hoje não mais. Hoje não mais, Não foi nosso estômago que aumentou só, mas a nossa percepção mudou também. E a gente sabe que hoje um hambúrguer não é mais um lanche, é uma refeição. É um accent importante, ele é um prato, ele é um preparo fundamental. Tanto que você pega um Irajá Redux que tem um hambúrguer. E engraçado que, assim, às vezes a pessoa fala, pensando, pô, mas vai comer um hambúrguer bem feito desse tipo aí, alimenta muito bem, cara. Claro. Tem todos os nutrientes que você precisa. Claro. E ainda tem aquela percepção, o pessoal ainda tem aquela percepção assim, mas por que um hambúrguer custa o preço de um prato? Porque é um prato. Porque é um prato, exatamente. Se Ele você tem pensar todo o esmero, em todo o gramatura, cuidado. em carga nutricional, em gramatura proporcional. Você tem um hambúrguer de 180 gramas, 200 gramas é o que você consome de proteína. Aí você tem queijo, você tem o carboidrato do pão, você tem o carboidrato da batata frita que está do lado que eu sei que você vai comer batata frita. Você tem as gorduras necessárias, quer dizer, eventualmente você tem as saladas e as verduras que são necessárias, e você tem tudo ali. Tô falando de hambúrguer, eu podia estar falando de outra coisa, mas na verdade o que pesa é o referencial. Eu vou dar vou apanhar agora, mas não tem problema. Tem muita coisa muito ruim aí, tecnicamente ruim, e para quem entende é ruim, que a galera bate palma de pé com sucesso. É muito comum. Cite exemplos. Cite, descreva. Não. Mas assim, eu posso te dizer o seguinte: você pegar. Vamos falar de outro ramo completamente diferente, ainda dentro da alimentação. Gelateria. A gente tem hoje todo mercado que amadurece, ele segmenta. Então você tem diferentes coisas. Hoje você tem o gelato italiano, você tem o gelato que é mais português, que tem uma técnica um pouco diferente. Você tem o sorvete propriamente dito. Você tem os sorvetes mais baratos, aquelas lojas de fábrica, e assim vai. Você tem uma pluralidade, obrigado, pluralidade, vou falar 3 vezes rápido, pluralidade, pronto, resolver. Enorme de possibilidades, cara, que você pode escolher. Eu quero um gelato regional produzido aqui, tem. Eu quero uma rede de gelato boa, tem. Eu quero uma rede de sorvete barato, tem. Quero uma rede de sorvete boa, tem. Só que o referencial da galera, ele não tem ideia qual a diferença de gelato para sorvete. Ele sabe que um é mais gostoso, o outro Mas eu vou menos. te falar, eu não tenho muita essa ideia, não. Assim, eu tenho umas preferências. Então, cara, qual é o teu preferido? Cara, o meu carro-chefe, que pode falar que eu sou... até esqueci a palavra que dá. Daqui a pouco eu lembro. Mas sempre eu vou falar o mesmo. Para mim é o melhor de todos e pode ter vários novos. Eu vou querer aquele. O pistache da Batio. Então, mas aquele pistache selvagem, né? Aquele mousse não. O Batio entrou no mercado
muito assertivo. O que o Bátio faz... Antes disso, quando não tinha Bátio, lembra Häagen-Dazs? Claro. Aquele sorvete, tanto de nozes como de pistache, que era um dos poucos que tinham pistache há um tempo. Pô, anos 90 isso, tá? E comecinho dos anos 90. Eu sou muito fã de Häagen-Dazs de morango e Häagen-Dazs de doce de leite. Claro, os doces de leite é maravilhoso. Inesquecível. Só que eu posso te dizer que hoje, se eu comprar o Häagen-Dazs, não é o mesmo Häagen-Dazs. Não é mais a mesma coisa. Mas não é mesmo, porque ele realmente mudou a produção. Mudou a produção. E o maior desafio muito forte de sorvete é transporte. Uhum. Transporte é o pesadelo do Brasil hoje. É o pesadelo, a logística é complicadíssima. Então, vou te dar um exemplo. Em São Paulo, você tem uma grande gelateria que produz tanto para B2B ou para B2C, para negócios e para consumidores finais. E eles têm um delivery forte. Você sabe como é que ele entrega picolé? Tipo aquele picolé do bairro? Dentro de um saco hermético que ele coloca e ele conserva o frio. O motoboy tem que chegar em 10 minutos. Senão, estraga. Agora, você imagina um caminhão pallet de Häagen-Dazs para entregar no mercado, que tem que ficar numa fila para entregar. 2 horas na fila para entregar no mercado. Chega lá, o cara recebe mercadoria, vai, bota na câmara fria. Com certeza já mudou. Qual era o pesadelo? A gente ia comprar Häagen-Dazs. O melhor lugar de comprar Häagen-Dazs em Niterói era nos Sendas do Ingá. Depois Pão de Açúcar do Ingá. Meu irmão, era um inferno, porque você chegava lá, tava sempre derretido aquela merda. Sabe onde que eu comprava? No começo dos anos 90? Ali aqui em Caraí, na Lopes Trovão com Tavares de Macedo, Pão e etc. dali, da esquina. Uhum. Ali tinha uma geladeirona de Häagen-Dazs, começo dos anos 90. Tipo assim, 90 a 91, começou mesmo. Não, mas aí não era Pão e etc. ali, caralho. Eu não me lembro qual era o nome da padaria, mas ali sempre foi padaria. Não me lembro o nome. Ela realmente foi Pão, etc. um pouco depois. Ela foi Pão, etc. depois. Pão, etc. é mais recente. Mas o ponto o Bátio, por exemplo, é muito assertivo, mas você tem outras alternativas. Você tem outras pessoas fazendo coisas muito legais. Tem coisa boa. E aí você tem... Só que você tem sempre... Quer ver? Vou te dar um exemplo claro. Açaí. Engraçado. De vez em quando eu gosto, mas não sou muito amante não. Mas gosto daqui da Oakberry. Eu gosto daquele. Mas o açaí que eu gosto é assim, é açaí batido com banana, com aquelas leite condensado, leite condensado jujuba. Você gosta de jujuba, né? Eu gosto assim, ó, com banana. Você gosta de jujuba, não boto. Ó, senão eu ia levantar essa aí. Não, banana é batido com granola para ele ficar mais assim crocante na hora que você coloca na boca. Com aquela consistência de sorvete. E aquelas... Sabe aquela raspinha de coco que parece que você fez ponta no lápis? Gosto daquilo. Só que você não gosta de açaí. Isso aí que você tá descrevendo não é açaí. Eu gosto dessa festa. Que por acaso o açaí da Mas o açaí doce, peraí. Vamos pontuar aqui 3 tipos de açaí. Isso aqui não é científico não, tá? Tô tirando aqui do meu receptáculo de ideias geniais. O cotovelo. Olha só. Você tem lá, vamos pontuar 3. Você tem o açaí raiz, que é o açaí do Pará, que é um açaí que não leva açúcar, que é um açaí que é misturado com coisa salgada. Você come com camarão seco, come com outras coisas. Você até acha no Rio de Janeiro, espalhado por aí, em algumas casas de culinária paraense, ou do norte do Brasil. Beleza? Esse, você botar para qualquer um no Rio de Janeiro comer, qualquer um não vai gostar. E a gente tem o creme de açaí, que foi o creme de açaí que foi popularizado lá pelos jiu-jitsu dos anos 90, aquele lifestyle do jiu-jitsu, Gracie, que o pessoal acabava na época da oficina do Guaraná, que tinha no Rio, tinha em Búzios, tinha em tudo quanto é lugar, que é aquele creme de açaí mais espesso, que levava Guaraná para adoçar e que você adicionava frutas, granola, etc, etc. Já gosto mais desse. Tá, beleza. Naquela época não tinha leite condensado, leite em pó, tinha porra nenhuma disso. E você tem o açaí que surgiu no gueto. A margem dessa modinha, que foi o açaí doce pra cacete, adoçado com Guaraná, açúcar, o que tivesse adoçado, que mistura leite em pó, mel, mariola, cocada, pé de moleque, qualquer coisa você coloca no açaí. Gummy, dentadura da Fini, tudo. E bota tudo. Isso aí não... Pois é.
Esse cara, vamos contar esses 3 pontos. Esse cara, onde é que o Huckleberry tá? O Huckleberry tá mais perto do dentadura do fim do que do creme de açaí. Mas é muito Porque bom. ele é sorvete. Isso! Ele Acho vem que é da por isso que me máquina. agrada. Sorvete é sorvete, açaí é açaí, creme de açaí é outra coisa. O que acontece é que a grande maioria desses cremes de açaí que estão no mercado hoje tem menos de 50% de fruta. E o leigo chega ali, vou tomar um açaí. Não vai tomar um açaí, né? Aí você tem algumas marcas que tem um açaí muito bom. Tá? Tem alguns lugares que tradicionalmente tem um açaí muito bom, tem outros lugares que tem um açaí para compor promoção junto com um salgado hambúrguer, não sei o que, e tal. Esse é mais barato. Sacou? E aí vieram as lojas de fábrica de sorvete. Olha só que a gente tá falando de um segmentozinho pequenininho que eu tô falando agora gigantesco. As fábricas de sorvete vieram trazendo açaí junto. E aí, recentemente, eu faço um trabalho com uma marca de açaí e aí eu fiz uma pesquisa informal. Lá, perguntei na academia, perguntei na rua, qual é o açaí que você mais gosta? Ah, eu gosto de tal, meu filho gosta de tal. Ah, eu gosto de tal açaí. E fui perguntando sobre os hábitos do açaí. Quem gosta de açaí, não bebe açaí na rua. Só. A maioria do tempo leva para casa. Compra um pote de 2 kg de açaí e leva para casa. Igual de sorvete, né? Igual de sorvete. Meu sobrinho mais novo é assim. Por quê? Naquele azulzinho. Pra que eu vou ficar... Porra, Ele gosta desse. E tem a galera da compra por ocasião, que vem a experiência junto, né? Você senta ali no Bibi, você senta ali no Matinata, na Húngara, qualquer lugar e come. É porque vira um acontecimento, né? Não é só Claro. você chegar ali. Mas esse é o pressuposto, tá? É aquele lance do eu vou me dar um presentinho. Então, bares e restaurantes, eles não têm como ter uma comparação de produto por produto, porque ela não vende mais produto, irmão. O produto do bar e restaurante não é mais comida e bebida há muitos anos. O produto do bar e do restaurante é a experiência, que inclui aí o atendimento, o sorriso, a comida, o tempo de espera, o banheiro, tudo. Tanto que hoje os guias, os tais guias que ranqueiam, que eu tenho pavor disso, acho uma covardia incrível, a gente pode falar disso daqui a pouco, eles levam em consideração tudo. Tudo. Teve gente aí que se matou por causa de estrela Michelin. Caraca. Porque o banheiro não estava contente. Não tinha nada a ver com a comida, hein? Não. É a experiência. Por isso que quando alguém vira e fala, porra, esse vinho tá caro, eu comprei no Presunic mais barato. Então vai lá, compra um Presunic, lava a taça você, faz a coisa você, faz o serviço você, bota o seu baldinho de gelo você, faz isso tudo você, senta na sua mesinha de casa, coloca o seu sonzinho e tá tudo certo. Tem dia para fazer isso e tem dia para tomar o vinho no restaurante. Tem dia para cozinhar em casa e tem dia para sair para comer. São Eu sou o maior defensor disso, bicho. Maior defensor disso. Maior. Por quê? Porque faz parte do processo, até para você valorizar o atendimento do restaurante, valorizar a experiência do restaurante, valorizar a tua experiência em casa com você mesmo, aquele momento que o Marquinhos quer ficar em casa sem falar com ninguém. E até isso você precisa valorizar esses momentos, e é justamente esse equilíbrio que vai dar sustentação em toda a estrutura do mercado. Concordo porque total. Porque a gente não está falando de comida. A gente está falando do mercado de bar e restaurante. Comida é outra coisa. Comida é uma vertente da vida da gente hoje, durante muito tempo, silenciosa. Cara, foi em torno da comida que a gente virou sociedade. A gente se juntou como Homo erectus para ajudar a caçar melhor, porque a gente caçava melhor dois ou três do que um sozinho e todo mundo comia melhor. Isso faz com que a gente tenha nossa vida gira em torno da comida, mesmo que a gente não perceba. Porque todos os momentos a comida está presente. Quando alguém morre, quando alguém nasce, quando acontece uma coisa, quando você tem que comemorar, quando você está triste, todos os momentos a comida está presente. Ela é nossa parceira silenciosa em todos os momentos. E a nossa relação com a comida, especialmente nos anos 90, foi jogada fora. Nossa intimidade foi jogada fora. A gente perdeu a intimidade. A gente sabe que a comida tá ali, a gente comeu, mas a gente hoje a questão é outra. Mas nos anos 90 era o seguinte: eu vou comer aqui rapidinho, eu vou comer um hambúrguer sentado na escada, eu vou comer. É isso. Eu vou comer qualquer coisa só para me alimentar, para me manter vivo. E a gente
há anos existe um movimento de vários cozinheiros, jornalistas, pessoas ligadas à cultura, ao entretenimento, para mudar isso, para fazer com que as pessoas voltem a ter essa intimidade. Deixa eu fazer uma perguntinha em relação Até a porque eu isso. mudei de assunto 3 vezes na mesma fala. Mas é tudo muito interessante. Desculpa, Vernon, Não, que eu você falou aí dos anos 90. Ah, vou sentar aqui na escada só para comer aqui rapidinho. Quando que... Porque assim, nem sempre foi assim. De uma hora para outra parece que a comida, parece que tiraram o prazer dessa experiência e ela virou um combustível. Assim, porque o cara que senta na escada e fala assim, deixa eu comer aqui rapidinho, porque eu já tô ficando tonto, senão eu vou morrer de fome, vou cair aqui. Vou comer aqui. Ele ali é a mesma coisa que você parar com o seu carro no posto de gasolina e você tá botando gasolina, porque senão você não vai andar. Você vai enguiçar ali na frente. Aí você tem que botar gasolina para andar. Só que de um jeito diferente. Você tá fazendo isso tudo e botando o combustível que tiver. Você não tá nem prestando atenção se é gasolina, você não álcool escolhe, ou diesel. se é aquele álcool, aquela gasolina aditivada, nada. Botou Qualquer merda. coisa que tenha. Hoje o desafio é pior, porque a gente tem um celular, né? É o podrão. E aí a gente come assim, ó. Com o celular na cara, comendo. Sem prestar atenção no que a gente tá comendo. Sem sentir o sabor das coisas. Isso. Quando, às vezes, eu gosto de almoçar vendo televisão na casa da minha mãe. Eu almoço vendo televisão. Errado. Mas por quê? Porque eu preciso, na hora do almoço, fazer uma coisa mais ou menos rápida, por causa do podcast. Eu tô gravando todo dia. Então, assim... Então eu vou lá, e a sorte que minha mãe mora aqui na praia, senão nem daria, entendeu? Porque eu moro sozinho aqui, mas ela tá ali. Aí eu vou lá, almoço, aí enquanto eu tô almoçando, tá cada um fazendo suas coisas, né? Aí eu sento ali, vejo geralmente alguma coisa velha no canal Viva, velha mesmo, assim, tipo rock santeiro, enquanto tá passando. Você tá um senhorzinho do caralho, hein? Mas é só enquanto... Aí eu lembro daquilo quando eu era novo que passou, aí eu fico rindo um pouquinho, aí eu tô almoçando, mas o celular tá aqui. Só que assim, eu não fico mexendo no celular, porque eu preciso administrar minha comida. Você tá fazendo um gatilho curtido fazendo seu almoço. Vou te explicar por quê. Mas aí eu preciso administrar o que eu tô comendo, porque se eu me distrair, eu vou ter a sensação de que eu não comi nada e eu vou continuar comendo. Então, é aquilo que você falou, na hora de comer, assim, tenta dar uma atenção maior à comida, que é para você degustar aquilo direito e para você ficar com sensação de saciedade. Não é nem só isso. Isso aí você está falando de uma questão biológica. Eu estou falando de uma questão espiritual. A alma. Você preenche tua alma. Agora, eu preencho muito minha alma quando a comida é muito boa. Aí minha mãe inventa lá uns negócios, né? Ela, olha só, prova isso aqui que eu fiz. Aí isso já mexe com o meu... É isso. Mas você sabe o que acontece? Aí a gente entra na propriedade imaterial da alimentação. E a gente linka, a nossa memória, ela é feita de associações. Sim. A gente faz associações, inclusive nossos elétrons, nossos neurônios funcionam assim, eles se associam e vão se ligando. Então a gente vai ligando a nossa alimentação e a nossa comida a uma sensação. Pode ser uma sensação que a emoção trouxe junto, pode ser uma sensação de saciedade, pode ser uma sensação de regozijo, pode ser uma alegria daquele momento, pode ser isso tudo. Por isso que é muito comum a gente ter uma memória afetiva de uma comida e quando a gente come ela de novo não é a mesma coisa. É isso aí. Porque o entorno não veio junto. Minha mãe tinha eu perdi minha mãe em 97. Minha mãe tinha uns jeitos de fazer algumas coisas e uns pratos que ela fazia que eu tento reproduzir até hoje, não consigo. É porque falta muita coisa, não é nem o alimento, né? Mas nunca vai ter. Nem vou. Essa pretensão. Né? Não vou, porque tecnicamente eu posso reproduzir. Não vou. O creme de espinafre dela, só ela fazia o creme de espinafre dela. A língua que ela fazia, só ela fazia aquela língua. Eu faço uma boa língua. Eu gosto de língua. Mas não chega nem aos pés da tua mãe. De jeito nenhum. Então a gente associa isso a isso. Então quando sua mãe tá ali experimentando um negócio novo, te dando para experimentar, tem uma série de elementos ali. É aquele momento de comunhão de você com ela, é aquele momento que você não vai esquecer por causa disso. Você está produzindo história. Você entendeu? Experiência, história. E a comida, ela se trata total disso, cara. Não é à toa que as famílias que
se juntam em volta da mesa para comer, que aliás só a comida é capaz de fazer isso. Juntar as pessoas em volta da mesa e as pessoas se despirem do que elas são para estarem em comunhão em torno de alguma coisa ali. Que puxa o link para aquele comentário que você fez. Comida é para agregar e não para competir. Mas esse é o grande ponto. A gente vai entrando nesse ponto aí. Mas esse é o grande ponto. É por isso que eu sempre falo sobre isso. É chato, repito, repetitivo, mas é muito importante. Eu acho fundamental falar sobre isso. É muito importante. Por quê? O papel da comida... Igor, qual programa de televisão você mais gosta de gastronomia? Bom, eu acho que muitos tiveram um papel fundamental para ajudar nesse processo de popularização. Esse processo que a gente quer voltar para as pessoas terem intimidade com a comida. O MasterChef ajudou muito, todos os outros programas ajudaram, os programas gringos ajudaram, os chefes midiáticos ajudaram, a Rita Lobo ajudou muito, a Expedição Brasil ajudou muito, quer dizer, teve 1 milhão de coisas aí interessantes. A nossa cultura, e aí eu vou falar um negócio depois que vai te impactar, a nossa cultura, ela é expressa pela alimentação. Se eu falar Minas Gerais, se eu falar Bahia, se eu falar Norte, se eu falar Nordeste, se eu falar Sul, a gente é expresso. Aí eu vou falar, isso é no mundo inteiro. Cada lugar que você falou, eu fui me lembrando de um tipo de comida. Cada local que não tem um prato identitário, que não tem uma gastronomia identitária, Esse ou é lugar não muito tem alma. novo, ou a alma dele está associada à comunhão. Quer ver? Qual é a comida característica de Manhattan? De Manhattan. Nenhuma. Eu imaginei aquelas comidas assim expressas que De as pessoas rua, comem na cachorro de rua. Sim, claro. é. Mas é isso. Por quê? E ali você tem 1 milhão de indianos, paquistaneses, brasileiros, chineses, metrópole italianos, muito franceses. corrida. E você tem uma comunhão enorme de possibilidades É um ali. choque cultural muito grande. Em Manhattan, 49, você come comida brasileira, você sai de lá, você vai para outro lugar, você come comida cubana, você toma um café cubano num restaurante tailandês, do lado do Sorro. Em Meatpacking você descobre que tem um cara fazendo comida italiana, animal, e aí você sai de lá, atravessa a rua e come um sorvete coreano. Aí vai pra Natal. E aí você cria isso, mas assim, a história das pessoas e da humanidade é contada através da comida. A comida, ela agrega. Ela não é desagregadora. E aí por isso que me perguntam assim, qual programa de televisão que você mais gosta? Eu não gosto de programa de competição. É diferente de achar que ele não é importante. Eles são importantes, eles são legais. Por quê? Porque, acima de tudo, eles instigam as pessoas que ali estão extremamente talentosas, para estar num programa desse, o cara tem que ser talentoso, tá, gente? Bom, Então, se o cara tá lá e saiu na primeira semana, mas você bater pau com esse cara que ele é bom. Instiga aquela pessoa a fazer melhor e traz novidades para as pessoas. É legal por causa disso. Mas eu acho muito mais legal quando o Gordon Ramsay vai para o interior do país de Gales e descobre um verme. Quando o Phil, que é um comediante, faz uma série da Netflix, Somebody Feed Phil, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do programa, que ele teve no Rio, inclusive. Que ele conhece o lugar pela comida. Eu não sei se você lembra, acho que anos 2000 mais ou menos, tinha um programa de alguma TV fechada, que era o Chacal. Ele andava numa Kombi, não é brasileiro. E de repente ele parava, assim, a Kombi, aí ele abria os negócios, virava tipo uma tenda, e ali ele começava a cozinhar com o que tinha no local. Ele contava um pouquinho da história do local. E falou, vou fazer um prato baseado. Tudo gira em torno do terroir. Cara, era muito legal aquilo, pela experiência que você estava ali. Mas Tudo sempre com a comida sendo a protagonista. Porque assim, você pegar a hotelaria, hotelaria está relacionada à hospitalidade e o turismo está relacionado à gastronomia. Total. E detalhe, quem fala de gastronomia é a hotelaria, não é o turismo, né? Mas não tem como você imaginar turismo sem saber onde que você vai parar para comer. Não tem como. Não tem, cara. Não existe. Então, na verdade, verdadeira, não há hospitalidade sem gastronomia.
E a palavra das próximas décadas será hospitalidade para o nosso setor de alimentos e bebidas. Já era para ter sido há 20 anos atrás. Hoje a gente tem uma produção científica muito importante sobre a hospitalidade. Inclusive, 2 dos maiores especialistas do mundo são brasileiros. É um orgulho danado pra gente. Mas se eu entrar nesse mérito, a gente não sai daqui nunca mais. O grande lance é que a comida é tão poderosa. Eu escrevi um artigo falando sobre a reocupação dos espaços públicos do Rio de Janeiro através da comida. Lembra de praça pública 15 anos atrás? Servia para quê? Para agregar o povo, para chamar, né? Não, isso aí é o pressuposto da praça. 15 anos atrás já não estava mais servindo para isso. As praças estavam abandonadas no Rio de Janeiro. Inclusive, eles voltaram a fazer obra para as crianças voltarem para as praças. Tá, uma coisa mais datada. Eu me liguei Não, eu no imaginei, pressuposto, o que me... mas é ali isso. você encontra de isso. tudo, Na você verdade, se junta. as praças, elas, desde da época que a gente se organizou como sociedade, elas Era eram um encontro, né? o lugar de encontro seguro. Era o parlatório, né? As pessoas se sentiram seguras ali umas com as outras. Você ia, você encontrava os outros. Era o espaço de socialização. Isso aí. Isso mudou a partir do momento em que o tempo foi passando e a gente foi migrando para as cidades e as cidades foram crescendo de forma desenfreada, sem uma organização urbanística. E aí o Rio de Janeiro tinha praças que eram inúteis. E houve um movimento gastronômico bizarro de 20 anos para cá, da recuperação da valorização da comida de rua, que colocou essas praças de volta no mapa pra gente. Passeio público no centro era nada. E tiveram várias feiras ali que transformaram o passeio público num lugar de novo. A Praça Nossa Senhora da Paz, que foi gradeada para ser salva de morador de rua, ela hoje tem uma potência enorme porque vive tendo feira ali. E as feiras de rua, feira mesmo, feira de comprar feira livre, né? Feira livre, tem um papel fundamental nisso. Eu sou apaixonado por Feira Livre, acho foda. Hoje aqui no nosso bairro só tem aqui na Lopes Trovão, Não. Né? Tem mais. Você tem sábado no Lopes Trovão, em Caraí, você tem um circuito, tá? Eu tô falando aqui do bairro. Você tem na Ari Parreiras, do lado mundial, na quarta-feira. É verdade. Você tem em São Francisco, na Praça do Orione. Você tem, que eu não lembro que dia que acho que é quinta, ali em volta da Praça do Orione, do lado da igreja. Você tem na região oceânica, Irmão, na região oceânica eu não sabia. No Rio de Janeiro tem um circuito, inclusive tinha um instituto chamado Instituto Maniva, que juntava os chefes, que fazia um trabalho junto com esse circuito no Rio de Janeiro. Inclusive o circuito de feiras orgânicas. Que, aliás, tem um circuito de feiras orgânicas no sábado, no campo de São Bento também. Você tem... Cara, acho que sábado e domingo. E é muito legal, cara. É muito legal andar na feira. É muito legal você comprar na feira. É uma experiência, cara. Mas é justamente por isso. Essa socialização que é típica da feira. É isso. Porque aí vem o vendedor, ele te dá um pedacinho, e te oferece alguma coisa. Manga, vai comprar manga aqui. Prova aqui que esse pedacinho aqui. Pois é. E a gente valoriza tão pouco isso. E é tão legal. Mas isso em Zona Sul também é muito difícil de acontecer. Nada. Cara, eu acho. Não. Tem na Nossa Senhora da Paz. A Feira da Urca. Eu não tô nem falando pela feira, eu tô falando por esse espírito que envolve, sabe? Não, mas cara, tudo corrido demais, cara. bairro vertical demais. Tô te falando. As pessoas estão buscando isso, Marquinhos. Olha o tamanho que a Feira da Glória tomou. Vai no fim de semana na Feira da Glória, meu irmão. Tem mais de 3 km de feira. Virou um super evento, né? É um super evento toda semana. Porque além de você ter feira, agora você tem barraca que vende roupa, você tem tem 2 caminhões de sushi, cara. Caraca, mas você tá mais nesse mundo, você sabe o que tá acontecendo. Que isso, Marquinhos? Eu tô meio por fora disso. Cara, a Feira da Glória é algo surreal. E as pessoas estão ressignificando a estrutura urbanística das cidades para voltar a ser o que elas deveriam ser. Para agregar de novo também. E quem tá trazendo isso? Quem? Comida, cara. Então, assim, eu acho que... Mas quem que teve essa sacada? E aí eu vou dar cara? esse plot twist aí que você falou sobre a minha fala recente aí, minha publicação falando sobre os rankings. Eu nem falei sobre prêmio, falei sobre ranking. Ranking é tão útil quanto aprender a fazer equação do segundo grau para evitar de morrer. Não é a mesma coisa que nada.
ranking, ele é feito sob o olhar, sob a ótica de quem faz. Então, vai levar em consideração tudo que o cara tá vivendo. Se ele tá, se ele tá com rancor, se ele tá chateado, se ele tá bem, se ele tá mal, se aquele dia o pH da boca dele tá mais ácido, tá mais básico, você tem quantas vezes ele foi, o que ele foi, se ele gosta daquela pessoa por trás daquela marca, se ele não gosta, se ele conhece, se ele não conhece. Isso tudo é levado em consideração. Quer ver, Marquinhos? Vou fazer uma pergunta para você agora. Na sua opinião, qual é o melhor hambúrguer que você já comeu? Já comeu? Cara, tem um que eu peço no iFood. Eu não me lembro o nome, mas peraí. Você tá vendo como é que é? Você lembra? Mas é bom, eu só peço ele. Eu não consigo Filha pedir da outro. mãe. Não lembra nem o nome. Mas olha só, eu peço muito pouca coisa no iFood. Tá, mas esquece. Quase nada. Esquece, não é só iFood, não. Pensa no todo. Mas é aquilo que você falou. O hambúrguer ele é uma refeição pelo esmero que ele é feito. Tô vendo aqui no meu perfil. Mas pensa, te eu mostrar. tenho certeza que a galera que tá assistindo a gente agora, se eu fizer essa pergunta, uma galera vai responder. Faz o seguinte, galera, vai nos comentários aqui e escreve qual é o melhor hambúrguer que você já comeu. Eu te garanto, e eu vou lá depois no comentário comentar com a galera. Então vou ter que puxar o seu saco aqui, porque um dos melhores hambúrgueres que eu já comi foi num daqueles movimentos que tinha no Campo São Bento, que você tinha até um trem. Calma, vou falar isso depois. Mas assim... Cara, aquilo bom demais. Aqui, ó. Esse daqui é o burguês. Eu amo esse hambúrguer. Burguês é muito bom, Cara, muito assertivo. cara, é uma rede, tá? Uma rede grande. Eu acho que talvez a maior rede do Brasil de hambúrguer. Chega rápido. Vem tudo no maior cuidado, O tudo burguês bonitinho é famoso demais. por chegar rápido. Esse aí eu só peço esse. O burguês, gente boa, E assim, pessoal. você vê pelo detalhe da caixinha da batata. Amo eles. De verdade. Tudo, a caixa é bonita, o desenho deles é bonito. O tudo meu também é, tá? etiquetado, O Ogro Steaks é bom pra caramba, tá? Cara, vou pedir agora. Não vai não. Olha, eu vou te o falar. franqueado de Niterói vai voltar agora no meio do Mas do mês. o ogro tá... eu não sabia nem que era teu. Então, vou te contar daqui a pouco. Conta Mas aí. aqui, deixa eu só terminar esse Porque raciocínio, assim, senão o se meu é TDAH teu, vai com embora. certeza, lógico que é ótimo. Não vem com esse papinho. Não, mas não é pra agradar, não é verdade, porque não tem nem como falar que uma comida boa não é boa. A história, muita gente fala. Esse é o ponto, Cara, Marquinhos. não, aí eu Porque às vezes concordo é bom contigo. pra você, é ruim pro outro cara, bicho. Mas tem certas pessoas que botou a mão no alimento, eu já sei que é bom. Eu tava falando do açaí, é a mesma coisa, cara. Tem gente que gosta do açaí do bom, é bom demais, que é o negócio do sorvete barato. Eu gosto do açaí do é bom demais. Tem gente que gosta de Oakberry igual você. Eu acho os dois uma bosta. Sim. É porque você tá no outro preferência patamar pessoal. de sabor. Não tem nada a ver. É preferência pessoal, irmão. Não é patamar de sabor. Patamar de sabor é quando a gente fala assim, porra, eu prefiro um steak da 1953 do que um da Friboi. É a mesma empresa, irmão. Só que um é muito mais premium mesmo. Não tem como, é patamar de sabor. Mas quando a gente fala isso, a gente tá falando de referencial. A galera que tá escrevendo nos comentários aqui agora, tem certeza que tá botando Madeiro. Madeira é bom demais também. Não vou falar que é ruim porque é bom. Eu acho uma bosta. Eu gosto do pão deles. Eu acho uma bosta, mas nem por isso eu acho justo. Essa história eu gosto do pão deles é clichê pra caralho. Mas eu vou aquele pão é bom. Tem gente que odeia aquele pão, sabia? Eu sei. Eu não vou refutar isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, essa história toda começou porque 2, 3 perfis blogueiros de São Paulo resolveram fazer um ranking das 100 melhores hamburguerias de São Paulo. Meu irmão, não tem ranking. Tem gente que prefere um, prefere o outro, cara. É claro que tem um que é melhor do que o outro. Claro que tem. Claro que tem um melhor, mais tecnicamente correto do que o outro. Mas, cara, então pode gente que faz uma coisa muito mais tecnicamente correta que o outro e todo mundo só come o outro ruim. Porque depende do que for, cara. A tonteria, vou te dar um exemplo, que era minha, nasceu para ser uma casa latina. Tanto que o nome era Tonteria Latinity-Fan no início. Cada prato tinha um bandeirinha de onde vinha. Tinha prato cubano, Eu sou dessa época aí, da tonteria. Só queria que falou que é mexicano, irmão. É mexicano, então esquece. A porra é mexicano, cara. É o cliente que manda, cara. É o cliente que manda, cara. Entendeu? Então, assim, essa coisa do ranking... Foda-se o ranking. Entendeu? Eu também não ligo pra E aí, isso, o não. que ele fez? Ele tem um rancor pessoal com o cara do Madeiro, pelo posicionamento político dele. Eu também não concordo, mas eu quero que se foda. Sim. Eu tô falando do produto do restaurante, cara. Que tem 1 milhão de pessoas ali atrás, que tem gente pra caramba ali atrás. Não esquece que atrás de cada marca dessa tem uma porção de gente, uma porção de família e uma porção de gente que constrói vidas ali atrás.
Iriam querer reduzir as coisas a pó de merda a troco de nada. Isso é à toa. Mas isso é típico do ser humano, né, cara? Mas O ser humano tende a isso. Ele quer saber a desgraça. Ninguém fala de coisa. Mas aí fala, brasileiro coisa não é do ser ruim, humano, bicho. cara. Isso não é só de do brasileiro, ser não. humano. O brasileiro é um pouco pior? Talvez. Que já tem a Mas- alma mais Mas é projetada isso. para A gente corrupção. tende a procurar os heróis e os vilões, mesmo que não existam. Isso também eu acho engraçado, isso. Essa é o Por pressuposto que, do que o ranking ser humano esse. precisa venerar um herói? Por quê? Cara, e olha só, a cultura, filmes, livros, elas há décadas Sempre foi mostram assim, pra gente falando o seguinte, irmãozinho, herói, vilão, isso é muito relativo, né? Depende do ponto de vista, né? Sim, tem gente que ama o vilão. Não, né? Ó, você vê, eu te garanto, eu te desafio a procurar qualquer coisa, referência aí, que venda aí, vamos pegar uma marca famosa, Star Wars. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo bem. Mas você vê muito mais coisa do Darth Vader do que do Luke Skywalker. Você não vê nada do Luke Skywalker. Você pergunta por quê? Porque é muito mais interessante, cara. A gente quer a treta, a gente gosta do Big Brother, a gente quer o pau tore. Entendeu? Então, o ranking é o pau torando. É o pau torando. Aí o cara fala assim, porra, mas aí... Quer ver? Eu vou te dar um exemplo foda. Eu fui em São Paulo, comi um hambúrguer foda. Foda. Cara, eu não vou lembrar o nome do restaurante, cara. O chato é que a gente às vezes tá contando o negócio, mas não lembra o lugar. A menina chefe faz um hambúrguer com gordura de pato. Nossa. Hambúrguer de bovino com gordura. Cara, que hambúrguer foda, Porra. cara. Faz tudo no Josper, no forno a carvão. É do caralho o hambúrguer. É do caralho. Nem entrou no ranking do arrombado. Às vezes o cara não sabe nem que tem esse lugar. Sabe que tem, claro que sabe. Ou então não recebeu Sabe um que bizu. tem, não é receber bizu, não. É porque ali tem uma carga muito maior do que comida no ranking. Se você lê, o cara tem um talento ímpar para esculhambar as pessoas. É bizarro o talento que o cara tem. Se você lê a descrição que ele faz do hambúrguer do Madeiro, que ele coloca em 100º lugar, porra! Você olha e fala assim, não é possível. Não é possível. Esse cara é um fenômeno para falar mal dos outros. Ele, do início ao fim, ele dá uma esculhambada na parada e você vê que não é a comida. Não é. Pergunta pra mim. O Madeiro, ele vende muito mais do que o primeiro colocado. E vai continuar vendendo, Marquinhos. Uhum. Até porque aquela pesquisa ali, na realidade, não serve de nada. Sabe por quê? Porque você tem famílias que procuram o Madeiro para se alimentar. Eu não tô entrando mais se o Madeiro é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto. Não tô entrando nesse mérito. Tá falando do que existe O ponto mesmo. não é esse. O ponto é que existe um ranking muito mais poderoso. Que é o cliente. Ele compra, ele vende. Cara, eu já fiz negócios que foram fracassos retumbantes, que eram maravilhosos os produtos. Mas não gostou, cara. Não gostou, cara. Qual é a explicação pra isso? Porque assim, você tá fazendo um negócio que você sabe que Porque é bom não demais, é só cara. sabor, cara. Mas o que faltou, cara? Quer ver? Vou te dar um exemplo foda. Quer ver um exemplo foda? Está crescendo hoje em dia, não tinha antigamente. Restaurante coreano. Sim, por causa por causa do dorama, né? Veio por causa disso. Então, veio por causa do dorama. É sempre cultural. Claro. Ora a cultura vem na frente, ora a comida precede a cultura. Então, um influencia o outro diretamente. E assim, quem assiste dorama, você sabe que, assim, vamos dizer, se for Eu uma nunca vi minissérie, dorama na é o que acontece, ó, numa minissérie, vamos dizer que geralmente dorama tem 16 capítulos. Geralmente, uma historinha. Em todos os capítulos vai ter mais de uma vez todo mundo em volta de uma mesa comendo e bebendo. Todo dorama é assim, toda a história Isso é coreana. retrato da vida, né? Aí eles mostram a cultura deles, né? Que eu acho uma delícia aquilo só de ver. Eu tenho vontade de experimentar tudo. Você nunca comeu? Nunca. Você gosta de pimenta? Adoro. Que bom, você vai gostar. Nossa, eu adoro comida apimentada. Cara, de prato coreanos que eu mais gosto é bimbap. Eu adoro bimbap. O kimchi é foda, que é uma... Kimchi é feito com repolho?
A selga, ou repolho, ou você pode ter algumas folhas que E você esse pode usar. daí, nos doramas, dizem até que quem faz um bom kimchi cozinha muito e tem uma pimentinha, né? Ele tem uma pimentada. Kimchi na Coreia é igual com feijão no Brasil. Toda Sim, casa sim, tem um toda e, casa tem, e é. várias casas têm receitas diferentes. Quer dizer, não tem aquela. Sim. É igual o curry na Tailândia. Também amo. Nossa. E olha só, curry não é o tempero indiano. As pessoas confundem. Tem o curry, tempero indiano, que é uma massala de temperos, e tem o curry tailandês, que é uma pasta feita à base de uma porrada de coisa. Uhum. Pode ser camarão, pode entrar ali açúcar de palmeira, pode entrar folha de limão café, pode entrar galanga, que é um primo da... Gente, esqueci o nome. O primo do gengibre. Isso acontece comigo toda hora. Uma Quero porção lembrar de coisa. É que a gente tá essa porra Alzheimer. de. Não. É excesso de informação É mesmo. falta de vitamina. Essa é a informação. Então você tem ali uma coisa muito cultural. Aí agora começaram a surgir os restaurantes coreanos. Sim. Só que ninguém quer saber de sentar ali e comer comida coreana. Não quer saber o que é bibimbap. Não quer saber. Ele não quer saber isso. Ele quer saber o seguinte: o que o fulano de tal, do dorama tal, comia, porque eu vou comer igual. Sim. É isso. Aí pode ser que ele se apaixone pela comida ou não. Olha que legal. Olha como é que a gente abrange. Agora, a referência que a gente tem é essa, irmão. Eu vou te dar um exemplo. Eu publiquei recentemente no Instagram. Isso aqui está sendo gravado, né? Então eu não sei exatamente qual época que vai estar. Mas eu publiquei um estudo, uma matéria, falando sobre um estudo botânico, explicando que limão Tahiti não é limão. Ah, eu vi ontem. Limão Tahiti não é limão. Cara, vocês Limão vão ficar Tahiti- surpresos. Limão Tahiti é primo do limão. Limão mesmo é O siciliano. o siciliano, e o limão Tahiti é o cruzamento de lima da Pérsia com limão siciliano. Né? E a gente no Brasil chama de limão. E realmente, um amigo chefe português até escreveu no comentário falando: olha, em todas as línguas do mundo, ninguém chama limão Tahiti de limão, não, cara. Só a gente. É lima. Ninguém chama de limão. Em Portugal não chama, em inglês não chama, em belga não chama, em alemão não chama. Chama só de a gente lima. que chama. E a lima mesmo? Lima da Porque tem a Pérsia? lima, né? Lima da Pérsia é lima da Pérsia. Lima da pô. Pérsia e o outro é lima. E a gente. E limão siciliano. Tem um amigo meu que mora na Inglaterra, mora no interior da Inglaterra. Uma vez ele cozinha muito também. Aí uma vez ele mostrou o limão, esse limão Tahiti. Nosso aqui, que compra lá. Lá é Lemon from Brasil. Então, tá vendo? Olha que doideira. Que loucura. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque é tudo uma questão de referencial. Pra gente, limão é aquilo. Pro mundo inteiro, limão é limão siciliano. Então, o referencial é que a gente constrói assim. Então, quando a gente construiu o referencial de lanchonete, quando o Gordon's fez, o Bob's e o Gordon's fez lá em Ipanema nos anos 60... Deixa eu falar uma coisinha. Quando eu fiz Direito na Santa Úrsula, de 89 a 94, a lanchonete da Santa Úrsula era Gordon's. tá vendo? Quando o Gordon's e o pessoal e o Bob's, que o Bob fez lá na zona sul do Rio, esse é o nosso referencial, cara. É o nosso referencial. Hoje mudou? Mudou. Quer ver? Você vai lembrar disso. A grande maioria que tá aqui talvez lembre. Não sei. Você lembra que tinha sanduíche de banana com queijo no Bob's? Cara, do Bob's eu não me Com pão de lembro. forma? Tinha, e era bom pra Banana com cacete. queijo. Eu faço em casa. Pois é, bom pra cacete, era bom pra Na cacete. tostadeira. Saiu. Banana com queijo e um pouquinho de canela é bom demais. É isso. Tinha. Porque era nosso me lembro, referencial. não. Do Bob's eu não lembro. Era a tentativa. Aí o que aconteceu? Nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, os hotéis, mais uma vez os hotéis, que foi quem criou os restaurantes, os senadores do restaurante, trouxeram os chefes europeus para cá. E aí os chefes europeus chegando aqui, naquela época, você vai lembrar, eram restaurantes internacionais, os cardápios gigantescos, você tinha tudo, peixe, carne, ave, o diabo a quatro. Os chefes europeus olharam e falaram assim: não, cara, vocês têm 1 milhão de coisas muito mais legais do que isso aqui que vocês estão tentando vender, cara. Olha para dentro aí. Cozinhar é cozinhar fresco, é ver o terroir, o que tem no Rio que é legal, o que tem na Bahia que é legal.
Porra, a nossa cultura alimentar é produzida pelo terroir e a gente ficou um tempão tentando. Poxa, é muito mais legal eu trazer de fora um cogumelo. Não, cara, pega o cogumelo que a gente produz aqui, cara. É muito mais legal, cara. Então isso veio da Europa, essa coisa de você valorizar o que é teu. A gente precisou trazer gente de fora olha pra só. olhar e falar assim, meu irmão, vocês fazem um negócio legal pra caralho aí. Não olha pra cá não, bro. Olha aí. Foi o que o Claude fez a vida inteira, bicho. Entendeu? E é isso. As pessoas olharem a comida com uma parte fundamental da gente enquanto humano. Só que a gente esquece, a gente come, olha o celular, não tá nem prestando atenção no que tá comendo. Aí a pessoa vai, faz sua mãe faz uma comida boa pra caralho com o melhor amor do mundo. Aí chega lá você, tua irmã pra comer, ninguém presta atenção, a criança correndo, não sei o que. Aí você fica, porra, mas é legal pra caralho estar em torno da mesa, que a comida tá lá garantindo isso pra você. É legal pra cacete você poder ter essa oportunidade de poder estar ali, congregando em volta da comida e vendo as coisas. É legal pra caramba você poder fazer isso. Isso aqui é legal, isso aqui é bacana que a comida traz e é isso que me apaixona. Por isso que quando lá atrás eu saí do Clube Med e eu tive a oportunidade, Marquinho me chamou lá na Madame Cause e falou assim, olha, esse é um projeto, eu e o Daniel quer fazer um restaurante aqui, um restaurante mexicano, com um boate em cima, e a gente queria fazer um negócio diferente, a gente queria que você fizesse junto com a gente, então não sei o que. Eu tinha 20 anos. Não, eu tinha 19. E eu fui lá, eu falei, preciso de um tempo para pensar, não tem dinheiro, preciso de um tempo para pensar. E eu voltei convicto a dizer não, mas quando eu entrei lá dentro, eu senti o chamado. Eu tive 3 chamados fortes na minha vida. Eu tive o chamado, esse chamado que eu fui, eu tive o chamado me trazendo para dentro da comida, da cozinha, que aí eu fui para dentro da cozinha de vez, que eu relutei muito antes de ir. Muito. Falei, não precisa não. Tem gente mais competente que eu pra fazer isso. Eu tô velho pra começar a aprender brincadeira nova. E nem tava. Hoje eu não tô velho pra aprender brincadeira nova, porque só na época. E tive um chamado, foi quando eu saí da tonteria do Bendito, né, em 2014, que eu quis ir pra rua fazer consultoria, que eu falei, cara, o que eu gosto mais de fazer é me aventurar e a gente fazer coisa diferente, a gente fazer coisa nova e ajudar uma porção de gente que está perdida sem ter pra onde ir, e eu sei pra onde vou. Eu vou pegar esse pessoal pela mão e vou. Deixa eu fazer consultoria. Assim, você falou desses 3 chamados, mas eu acho que teve um antes de tudo. O que te levou pra comida? Com mais ou menos quantos anos? O que você se lembra? Ninguém me levou pra comida, cara. Não. Que assim... Primeiro que todo mundo tá na comida. Não. Deixa eu fazer a pergunta direito. Segundo, eu vou falar da cozinha, não da comida. A cozinha me chamou. É isso aí. Eu fui obrigado a ir lá pra dentro. Eu aprendi primeiro fazendo, lá dentro, em loco. Mas você já tinha Eu já gostava de cozinhar. Já gostava de cozinhar. Assim, você se pegava pequeno, ajudando alguma coisa na cozinha, inventando alguma coisa? Apaixonado. Tipo pequeno, 5, 6 anos. Assim. Todo mundo tem uma história romântica pra contar. Tem, né? Claro que tem. Mas, assim, porque se envolve família, sentimento, sensorial. Minha mãe é 17ª filha de 22. Nossa! Nasceu no sertão do Rio Grande do Norte. Numa cidade chamada Patu. Que eu vou lá, inclusive, agora. E eu passei uma parte da adolescência indo pra lá. E minha mãe estudou numa escola, chamava Escola Doméstica de Natal. Que as meninas iam pra aprender a ser dona de casa. Então minha mãe cozinhava super bem. E eu adorava ver minha mãe cozinhar. E ela me influenciou muito. Ela e a Lourdes, que trabalhava lá em casa, que foi minha babá, depois trabalhou comigo a vida inteira. E eu adorava ver aquilo. Eu gostava de ficar na cozinha. Minha mãe brigava comigo: você vai fazendo aqui? Vai embora! Vai fazendo aqui! Cara, eu gostava daquilo. Era gula? Em parte sim, mas porra. Mas não era só gula. Não era. Cara, eu sempre gostei. Eu acho muito legal essa. O que a comida provoca, assim, o que o alimento provoca na vida da gente. E eu sempre negligenciei isso de forma profissional. Sempre gostei de cozinhar, fiz um negócio ali. Durante um tempo eu negligenciei mesmo. Eu até parei de cozinhar com regularidade para mim mesmo.
durante um tempo. Aí o chamado veio, né? Trabalhar com alimentos e bebidas, vem cá pra dentro da cozinha, vem cá pra dentro da cozinha, vem cá pra aprender mais, vem cá. Começou no Clube Med. Eu adorava ir lá pra dentro da cozinha. A cozinha do Clube Med é um negócio Imagino. absurdo de grande. Imagino. E eu fui entendendo a mecânica de como é que funcionava. Aquilo tudo fazia muito sentido pra mim, Marquinhos. Eu olhava aqui e falava, cara, isso aqui faz Você sentido. sentia aquela. Assim, é um ar de intimidade, né? É isso. Você não sabe de Eu me onde vem, sinto bem tá? aqui. Mas você sente que, É. aquilo ali combina contigo. Não sabe de onde vem. É isso. E aí eu fui entrando. Então, assim, quando eu me estressar para resolver um problema na cozinha, era eu que resolvia. Para salvar uma pica voadora que tava rolando, era eu que salvava. Para fazer um negócio que eu fazia quando eu tava puto com alguma coisa, me emputecia para dentro, cortar cebola. Falava, me dá um saco de cebola que eu vou cortar essa porra. Eu cortava um saco de cebola. Porque... E ali você estava desestressando. E sem querer aquilo Cada ali. facada na cebola, você imaginava esfaqueando alguém. Teve um dia que foi exatamente assim. Né? Somos humanos. Mas o que eu percebi é que eu fiz o caminho inverso, né? As pessoas foram estudar. Naquela época também, na época que eu escolhi fazer isso para minha vida, não existia escola de gastronomia no Brasil. Uhum. Existia, mas era insípido, era quase nulo a oferta. Tanto que eu tenho grandes amigos chefes que foram fazer lá fora, foram estudar na Alemanha, foram estudar em outros lugares, porque não tinha. São Paulo começou a aparecer. Então, eu tenho 44 anos, vou fazer 45 anos. Na minha época não tinha. Era outra coisa. Era outra coisa, irmão. Era outra coisa. Então, eu fui por isso. Mas assim, a construção da minha carreira não foi em torno da comida apenas, né? Em torno da cozinha. Foi muito mais em torno do negócio. Porque eu construí. A gente fez a tonteria. Durante o período da tonteria, eu fiz 2 ou 3 consultorias. Fiz um outro bar que não deu certo. O meu sócio quis ir embora, não aguentava mais. Quando a gente abriu a tonteria, a gente sabia que a gente queria ficar 5 anos aberto. Uhum. No primeiro ano, a gente perdeu o Marquinhos com um acidente trágico. História longa, mas assim. E ficamos 6 anos funcionando. O Ronaiser, né? Marquinhos Ronaiser. Um dos grandes professores que eu tive, junto com outros. Da última vez que eu falei isso, eu quase apanhei. Mas é a tua história, né? Não, mas é porque tiveram outras pessoas muito importantes na minha jornada também. Muito, muito, muito. Eu digo, eu sou puta privilegiado, Marquinhos. Que eu só encontrei com gente muito generosa na minha frente, que me ajudou demais, que estendeu a mão pra mim, que me ensinou. Até quem quis me bater me ajudou. Mas você é um cara muito carismático, cara. Mas não é por causa disso, não. Carismático. Teu gordinho é carismático. Ajuda-se, não. Não, tem não é aquele gordinho, ali do lado. Onde é que é a rua tal? Do lado aquele gordinho. Não é bem assim, não. Mas assim, você vou mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta. Tiro lá pela academia, cara, quando você chega. Não, mas é porque eu tumultuo, né? Bastante. Eu ocupo espaço. Tumultuamos, né? Eu ocupo bastante espaço. Cara, mas todo mundo gosta de chegar ali e ficar batendo um papo. Eu tenho essa tendência a ocupar espaço em alguns lugares. Assim, se me deixar muito, eu vou crescendo ali, vou me sentindo à vontade. Aí... Eu falei até pra Fátima, pra ela assistir o episódio, que a gente ia mandar um beijo pra ela. Não, hoje tava uma galera que me falando isso. Fátima, beijo, meu amor da minha vida. Você é maravilhosa. Fátima Lúcia, uma homenagem aqui no podcast pra você. Você é maravilhosa. Agora, quando acabar, a gente fala mal dela. O que acontece, Marquinhos, é que Cara, eu sou um privilegiado. Eu fui muito abençoado nas possibilidades que eu tenho na minha vida. Eu escolhi minha missão fazer diferença na vida das pessoas. Se eu puder ajudar a qualquer uma a sorrir no meio do caminho, já fiz uma diferença. Caraca. Então, pra mim, isso é foda. Então, não à toa, eu tô em todos os lugares, eu falo com todo mundo. Cara, eu valorizo pra caralho o faxineiro, eu valorizo pra caralho o cara da manutenção, eu valorizo pra caralho... Sabe quem é dono de restaurante? Vou contar um segredo aqui pra você agora. Bomba, segredo. Vou até trocar a câmera Sabe aqui. quem é dono da cozinha profissional? Tanqueiro.
Esse cara é o dono da cozinha, por exemplo, não é o chefe, não é o chefe, não é o chefe executivo, não é o dono do restaurante. É o É o que vem a ser o tanqueiro. tanqueiro, o steward, é aquele cara que recebe o prato, ele o prato, bota na máquina, ou então ele lava o prato. Esse cara sabe da vida de todo mundo, ele faz a cozinha andar mais rápido ou mais devagar. Ele que ele é o ponto central, ele é o ponto de equilíbrio dali. Ele é a sustentação, cara. Chefes que se dão mal com o tanqueiro não tem equipe na mão. Não tem. Não tem. Pô, só quem é do meio pra Não saber tem. disso. E Eu tem nunca mais. imaginei um negócio desse. O tanqueiro é o cara que é o dono da cozinha. Você pode perguntar a qualquer chefe. Ele é o dono da cozinha. Ele é o dono da cozinha. Ele é o ponto de equilíbrio. Ele faz sua comida demorar mais a sair se ele... Eu não vou deixar essa frigideira para depois. Vou comer, vou Sim, lavar fazer outra primeiro. coisa. É. Meu irmão, não fica louco com o tanqueiro. O tanqueiro, quando gosta do cozinheiro, ele tá lá municiando o cara o tempo inteiro. Cara, sabe uma coisa que eu acho maneiríssima? Eu me lembrei de alguns filmes. Mas deixa eu completar ali. Vai lá, porque tá dentro. Depois você me lembra, tá? Porque eu vou esquecer. Dentro Então, dessa história aí. Tá. O lance é o seguinte, cara. Se a gente pensasse assim, independente do que você faça na sua vida, a gente tem que ser gentil um com os outros. Se a gente consegue fazer uma diferença na vida. O Clube Médio me trouxe isso um pouco, tá? Eu sou o louco que passa na rua falando com as pessoas que eu não conheço. Eu falo assim, O político. boa tarde. Não é um político, não, cara. É que o político faz isso. Não é, cara. Eu percebo, eu presto muita atenção. Então, se eu tô ali, tô vendo uma pessoa mais tristinha, eu vou lá e. Cara, às vezes a pessoa não gosta, às vezes não quer. Tem muita gente que não gosta. Eu tenho que me observar bastante para não passar. É, porque às vezes a gente faz um negócio que a gente gosta e a gente acha que todo mundo gosta. Não, mas na verdade eu faço pensando mesmo no outro. Pra Sim. mim é muito importante. Se bem que você tá mandando uma coisa positiva, né? Então. Mas às vezes Cabe o a cara pessoa não receber tá ou no não. momento. E se ela recebeu ou não, também é problema dela. Faz Você fez sua parte. parte. Cara, faz parte. Então, é o que eu sempre digo pra todo mundo, assim, o erro do outro não pode ficar o seu nunca. Sim. Então, não é porque ele tá errado, Isso. você tem que estar errado também. Eu só viro demônio mesmo, eu tô trabalhando isso muito em O que mim. que te tira do No sério? trânsito. No trânsito eu viro demônio. Eu viro demônio brabo, eu xingo pra caralho. Eu fico dentro do carro. fico Mas você puto. xinga pra você ou você abaixa a vida? Como é que é? Não, xingo pra mim. É. Não Porque a gente arrumo não sabe quem é, confusão, a gente não não sabe arrumo quem é que tá confusão. do lado, né? Não, mas não é nem por isso, é porque eu acho que o trânsito é um exercício de civilidade. Aqui não é não, aqui é tipo Índia, né? Não, é pior, mas. Não, mas eu acho que deveria ser, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que se preocupar. Pô, cara, o Rio de Janeiro é piada. Você vai de São Paulo de carro, vai para São Paulo de carro, você vai andar em São Paulo. Tá? São Paulo, primeiro, a galera anda bem mais devagar que aqui. Todo mundo. Eu já dirigi em São Paulo com Eu meus mesmo- primos do lado, né? Que eles são GPS, né? Então, assim, eu dirijo e eles vão me dizendo, vai ali, vai ali, vai ali. E eu vou levando o carro. Eu vou igual um psicopata em São Paulo, porque eu tô acostumado com o Rio, né? Mas assim. São Eu acho Paulo, que lá é mais ninguém fica tranquilo. andando. Aqui, meu irmão, o nego anda na esquerda 2 km por hora. É você que se exploda. Quer passar, passa pela E direita. lá você para na rua, você liga a seta, a pessoa já, assim, pelo menos nas minhas experiências, as pessoas elas diminuem um pouquinho para deixar você ir. É. Aqui, Não, aqui é um samba do crioulo doido mesmo. É uma confusão do caralho. E é isso aí. Niterói tem o pior trânsito do nossa, é Rio. por isso que eu ando muito a pé, cara. Não, e é a melhor coisa, Boa. né? Porque a gente vive numa cidade que é Nossa, propícia pra isso. nossa. Mas assim, a gente tem hoje uma situação sui generis no Rio de Janeiro, porque o Código Nacional do Trânsito no Rio de Janeiro é invertido. Tudo aqui é invertido. Tudo é invertido. A gente anda igual a Inglaterra. Todo mundo anda na esquerda. Você pode ver, qualquer pista. Todo mundo na esquerda. Você fala, caralho, se eu vou ultrapassar, você vai pela direita. Faz o contrário. É tudo o contrário, brother. É tudo o contrário. Tem muita gente que não Aqui, sabe que essa pista é só para você desenvolver. O poste não mija no cachorro, cara. Não, O aqui é poste o pega o cachorro pra criar. É bem assim, É isso. desse jeitinho. E aí me tira do trânsito. Mas voltando à história, que você ia contar uma história sobre o. Já esqueci, né? Agora você se entendeu. Eu tava falando sobre isso, porque assim, é comum, eu ocupo mesmo esse espaço, entendeu? Porque eu acho que é importante a gente fazer. Inclusive, eu tomo muita porrada por causa disso. Muita porrada. Mas muita porrada. Muita porrada mesmo. Tem gente que se incomoda muito quando você emana ou tenta emanar boas coisas em torno de você. Eu já percebi isso. Muita gente se incomoda com isso, mas se incomoda porque acaba projetando as próprias frustrações. Isso é ruim porque fica. Mas
Assim, acho que faz parte do processo, né? Faz, Tudo no que a gente faz. está vivendo. Acho que a Porque gente isso está vivendo faz uma a gente época muito raciocinar foda. alguma coisa, a gente pensa. É aquela coisa, a pessoa que faz isso, ela te dá um dever de casa, você já reparou? Porque você começa a analisar, por que isso incomoda essa pessoa? Eu às vezes recebo isso como dever de casa, eu aprendi isso em terapia. Mas olha só, é um dever de casa, mas será que... Assim, a gente não vai resolver esse Será dever, que não, tá? A deve gente vai só fazer pensar. você fazer uma autocrítica? Porque eu sou muito crítico comigo. Autocrítica toda hora. Eu sou muito crítico comigo. Mas assim, será que é você que está errado? Isso não vai acabar suscitando você questionar você mesmo, quando na verdade essa pessoa que está projetando em você as próprias frustrações? Mas hoje, assim, eu falando por mim, eu já tenho uma maturidade que eu percebo isso, sabia? Eu acho sabe o que me ajudou a fazer a leitura corporal? Fazer muito casamento. É claro, sem Cara, dúvida. assim, eu me lembro que tinha ocasiões que, assim, eu fiz casamento em Jaconé, num cartório em Jaconé. Então lá você pega do pedreiro ao juiz federal. Não tem parâmetro. Então o que eu fazia? Eu levava som, eu levava caixinha de som, botava uma lista, uma playlist lá. Eu sempre chamava o casal, assim, tipo, uns 5 minutinhos antes de começar o casamento, para conversar, bater um papo, né? Para a pessoa despressurizar um pouquinho. Porque o pessoal chega ali nervoso, né? Tem gente que aquele é sonho da vida inteira. E tem gente que entra no cartório de véu e grinalda, cara. Nesse estilo, com flor de laranjeira e tudo. Que já casei gente assim. Então, quando você vê uma pessoa assim, você está vendo. Ali não é só um casamento, aquilo ali é um sonho. É um sonho. Então, aí eu sempre levei, desde o primeiro dia, uma caixinha que eu ligava no Bluetooth. Aí eu levava o celular que ficava do meu lado e levava o tablet também, porque eu tinha alguns tipos de casamento diferentes que eu mesmo desenvolvi, que eu falava, e dependendo ali da energia do casal, eu já sabia mais ou menos qual que eu ia usar. Por fim, eu já falava, eu só olhava assim, só de eu olhar eu já sabia o que era o núcleo da questão de cada textinho. E assim, teve casamento que eu fiz de ficar emocionado junto, e teve casamento que eu fiz que estava bonitão, e a noiva, no caso, ela estava assim na minha cara, ó. Assim, rodando o olho. Eu fiz pra cá, né? Vou fazer. A pessoa assim, rodando o olho e bocejando na minha cara. Quando eu percebi isso, eu não fui ríspido nem nada. Mas assim, eu tava começando a falar alguma coisa, eu falei assim, a pessoa é livre, espontânea vontade. Aceitar fulano como seu marido? Ela sim, aham. Aí eu... Como ela já tinha falado sim, então beleza. Aí eu perguntei a ele, aí ele falou que sim, eu falei assim, de acordo com a vontade que aquilo tem que falar, eu vos declaro casados. Vocês já podem ali pegar a certidão e já podem ir. Durou 2 minutos. Porque a mulher bocejou na minha cara, cara. Ela não tava afim de... Aí depois eu fui procurar lá com a oficial do cartório para saber a história deles. Eles já tinham sido casados, se divorciaram. Aí ele prometeu alguma coisa para ela, que eu acho que era para fazer um puxadinho em cima da casa pro filho dela, alguma coisa do tipo. Aí ela casou com ele de novo. Aí eu também, assim, eu fico assim, cada um tem sua história. A gente acha isso meio louco, mas lá na história deles, aquilo faz sentido. Na verdade, a vida é assim, né, Marquinhos? Cada um tem um universo particular. Exatamente. Então, aquele bocejada, para mim, significou assim, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei que não vai ser nada disso de bom, mas assim, mas é a minha vida. E eu entendi e fechei o casamento ali, porque ela estava praticamente me suplicando para eu acabar com aquilo. Sabe? Cara, mas isso, cara, eu realmente acredito fortemente que isso não tem que fazer a gente mudar a atitude. Não, a gente se adequa à atitude. Claro. Mas assim, eu sei o quanto é importante para mim quando eu tô meio para baixo, que eu encontro alguém que levanta a minha energia e quando é que isso muda a minha vida. Então, meu irmão, se eu puder fazer por qualquer um, eu vou fazer por qualquer um, meu irmão. Eu não vou deixar de passar. O faxineiro tem que ser invisível. Não, cara. Não. A gente tem uma mania muito... A gente é reflexo de uma sociedade... isso não tem nada de lacração, tá? Uhum. É só uma constatação, a realidade. A gente é reflexo de uma sociedade escravocrata, que a gente estava acostumado com serviçais, entendeu? E quando, na verdade, as pessoas estão prestando serviço, elas estão se doando por nós. Então você tem que valorizar isso, sabe? Eu valorizo. Eu fico muito incomodado quando eu vejo... as pessoas lidando com os prestadores de serviço de uma forma muito ascendente demais. Isso me incomoda muito. Acho que diz muito sobre o caráter das pessoas.
Mas em especial quando eu vejo assim, por exemplo, o faxineiro que é invisível. Não é pra essa pessoa ser invisível. Eu Você te entendo. discreto. Eu concordo contigo. Cara, eu faço muito isso. Eu passo pelas pessoas que são invisíveis e falo, boa tarde. Boa tarde. Às vezes a pessoa não tá nem esperando, ela fica até assim, sem Você ação. sabe uma coisa que eu faço com frequência, que eu até parei um pouco de fazer porque é forte. Eu viro para as pessoas com frequência e pergunto do nada. Eu um garçom, você tá bem? Eu pergunto pra saber. Porque às vezes a pessoa ela não entende o que você está querendo dizer e ela às vezes não leva muito Não, ao bem isso. Eu pergunto pra saber. Aham. E as pessoas não têm esse hábito. Eu pergunto, você tá bem? A pessoa fala, Hã? eu tô bem. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, Isso, a pessoa já, aconteceu ela já nada. se arma logo. Eu só quero saber se você tá bem. Tá tudo Se certo. estiver bem, eu tô bem. Eu tô bem. Então, que bom. Eu concordo muito contigo em relação a isso, porque aqui no prédio, todo mundo aqui me conhece há muito tempo, né? E eu fico batendo papo direto lá na portaria com eles. Assim, às vezes mais de 1 hora batendo papo. Então, E cara, com a todos. gente valoriza, Os da noite a gente são tem que maravilhosos. valorizar muito Os isso. do dia, cara. o do dia viu meu sobrinho nascer, que tem 28 anos. Você vê. Então é isso que eu tô falando, Marquinhos. Eu acho que isso aí faz. Eu levo pra mim como uma missão, sabe? Pra mim. Se eu puder fazer a diferença na vida das pessoas, eu vou fazer. Se eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar. Eu já tomei tanta porrada por causa disso. Muita gente se aproveitou de mim já muito, porque eu ajudo todo mundo. E nem fala assim, porra, Fica com fama de babaca. quando é que você vai deixar de ser otário? É isso. Eu não vou deixar de Isso. ser otário. Porque pra mim, o que fica muito claro, cara, esse papo desvirtuou completamente. O que fica. Podcast é isso. O que me deixa muito claro pra mim, é evidente, é que antes de qualquer coisa a gente é gente. Isso. Antes de ser cozinheiro, de empresário, professor, Antes de qualquer fazer título, palestra, né? antes de fazer qualquer coisa, antes de saber o negócio. Eu sou gente, cara. E a pessoa que tá ali é gente, cara. E eu quero saber quem é aquele cara, quem é aquela menina, quem é aquela mulher, quem é aquela pessoa. Porque é gente, brother. Você acha interessante? Eu acho. Eu acho que você vai dizer que sim, pelo que você tá falando aí. Não é interessante a gente conhecer um pouquinho a história das pessoas? Claro que é, porra. Pô, tem... Cara, todo mundo tem uma história do caralho. Tem um funcionário aqui do prédio que ele me conta altas histórias da vida dele, assim, da família dele, de antigamente. Eu fico amarradão, fico assim ouvindo. Teve uma vez que a gente ficou mais de 2 horas lá na portaria conversando. Cara, mas a humanidade, a nossa cultura é disso, né? Cara, é muito bom, cara. Livros, filmes, tudo isso, série, tudo em torno de histórias. De histórias de E vidas, aí você de famílias. e você tem do lado uma opção de história muito legal, com capítulos infinitos que você pode assistir sem precisar assinar nenhum streaming. Olha só Cara, que muito foda. bom, né? Ali é realidade pura. Porra. E assim, é claro que quando você se envolve, a coisa muda de figura, né? Porque assim, você eventualmente pode ser um ator daquela história. Sim. É legal quando é alguma coisa tipo recreativa, né? Coisa divertida. É legal por causa disso. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas e entender quem são aquelas pessoas por trás das coisas. Cara, Isso é que é muito legal bom, pra caralho. muito bom, Isso tio, é que é legal pra caralho. Você pega assim e fala assim, porra, mas você sabe quem é esse cara? Eu sei que ele gosta de café sem açúcar, eu sei. Eu sei que ele gosta de café sem açúcar, ele já me contou isso. Não, esse cara é um empresário famoso. Maneiro, esse cara é legal. Agora tem que respeitar uma pessoa que gosta de café sem açúcar. Porque a pessoa que toma café sem nenhum açúcar, sem nenhum doce, essa pessoa é capaz de qualquer coisa. O seu pressuposto tá errado. Será? Não tem que respeitar quem gosta de café com açúcar. É diferente. Não é tem que respeitar quem gosta de café com açúcar. Cara, então. Isso passa por aquilo que eu falei essa no início. nobreza. Não, isso não é nobreza. Isso passa pelo que eu falei no início. O lance é o seguinte: o nosso paladar é muito menos doce do que a gente está acostumado. Quando você começa a tomar o café sem açúcar e começa a sentir o gosto do café, porque a gente não gosta de sentir o gosto do café. A gente não tem café pra isso. Quando você coloca adoçante, quando você bota açúcar, você não sente o gosto do E café. esses cafés que a gente costuma comprar, também não dá pra isso, não. Dá. Cara. Tem uma porrada de café que dá. Tem uma porrada de café que come Todos no que eu mercado, que a galera fala, café ruim.
Não é. É porque a gente não percebe. Você já alguma vez já tomou café sem açúcar, passou a língua no céu da boca e sentiu as nuances daquele café? Você nunca fez Não nesse estilo. Mas assim, Uma vez toda vez isso. que eu tomo um pouquinho de café sem açúcar, eu falo, cara, não. Tem que saber se se foi feito do jeito certo, não foi feito do jeito Isso aí eu nunca vou certo. saber, eu não entendo nada disso. Então, isso que eu tô falando, cara. Mas se você pega o expresso, por exemplo, só Café tomar expresso eu detesto, é muito forte. Porra, mas Você quer ver um café que eu odeio, que eu acho uma merda? Do Starbucks. Que café ruim, cara. Uma vez eu comprei esses cafés normal. Cara, aquilo parecia uma tinta, eu não consegui engolir aquilo. Eu joguei fora. Deixa eu te É muito falar. ruim. não é porque parece uma Chegava tinta, e é dava- porque a cada fusão bebida que dele é dava, diferente. eu chegava a Lembra arrepiar que o todo. café é chá, tá? Café é um chá. Mas aquilo ali feito com de chá aquela não tinha fruta. nada. Não, feito com aquela fruta lá Sim, atrás. sim, como joga se uma fosse água assim. quente. A história é essa, na verdade. Né? A história do café é essa, sabia É disso? né? chafé. Quem descobriu o café foi gente que cuida das ovelhas, um pastor de ovelhas, que percebeu que as ovelhas, quando comiam aquele frutinho, ficavam mais despertas. A cafeína, Então né? ele Deixava elas foi mais ligadas. fazer Uma alquimia ali. não, foi fazer um chá com aquele fruto para poder fazer. E como na época não existia geladeira, gente, até pouco tempo atrás não tinha geladeira. A gente tinha métodos de conservação diferentes, que perduram até hoje. Então ele secava o café, e aí ele fez o café, e aí ele começou a moer o café, e o café virou café. Aí até hoje. E o café virou café, é a segunda bebida mais consumida do mundo, é a comida, nós somos o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo, temos os melhores cafés do mundo, e fica uma opção de gente falando, eu queria tomar um café colombiano. Pelo amor de Deus. Aquele lance a cultura do outro parece que é mais chique, né? Parece que eu entendo mais, que eu sou mais mas isso é descolado. muito do brasileiro. eu Essa também- síndrome do cachorro Isso aí é igual quem é de Niterói. Isso aí eu concordo. Niteroense é muito síndrome do cachorro. Muito. Ele fala assim, não, no Rio tem muito melhor do que aqui. Mentira. Ele fala, não tem restaurante de Niterói. Meu irmão, questão de quê? Eu te falo o que tem. Claro que tem restaurante que não tem. A gente está falando de uma população de 600 mil pessoas, nem chega a isso, uma população de 8 milhões. É claro que vai ter mais um segmento, coisas mais hipersegmentadas lá. Claro que vai ter. Mas assim, é o mesmo sentimento de São Paulo com o Rio. O Rio valoriza pra caralho o que tem em alguns aspectos e em outros tem sido de cachorro. Agora, o gastronomia do Rio de Janeiro é foda. Foda. E São Paulo reconhece isso. A gente não reconhece. Tem gente que fala que não pode nem comparar. E pode comparar. Claro que deve. Bota um gringo aí que entende de gastronomia pra cacete, pra fazer. É o que a gente fala assim, pô, nosso sanduíche vagabundo do Cervantes é um lugar que não. Não, vai comer aquele sanduíche de mortadela no Mercadão de São Paulo, cara. É bom pra caralho. Tudo tem Mas seu o do Cervantes contexto, é né? bom pra caralho. Pô, do Cervantes é Porra, o famoso. coração do Sats é bom pra caralho. Porra, o prato, o pad thai da Camon é bom pra caralho. Eu tô falando de comida tailandesa hiper específica. E a gente tem essa síndrome de cachorro aqui pra caralho. Eu tô falando muito caralho, né? Desculpa. Não tem problema, não. Mas assim, a gente tem essa coisa, cara. Então a gente tem excelentes restaurantes, a gente tem uma malha gastronômica super forte. A gente tem uma relação de número de lugares por habitante maior do que o Rio, cara. Ah, não. Restaurante não tem. Não tem restaurante. Pelo amor de Deus. Niterói vai ser a primeira cidade do Rio de Janeiro, talvez a primeira do Brasil, que vai ter uma escola pública de gastronomia. Já Sabia tem projeto? Já? Não, tá, vai receber o convite hoje para ir quinta-feira no lançamento. Eu não vou porque eu não vou poder. Mas E aonde que é? não vou seca. Meu irmão, a gente não tem mão de obra. A gente não tem isso porque a gente tem uma malha gastronômica foda. E a gente não valoriza, brother. E a galera de Niterói que estiver vendo isso aqui vai falar assim, não tem mesmo. Eu te provo. Vai no meu inbox. @Igor Maurício Barreto. Vai lá, me segue primeiro, porque senão eu não vou aceitar. Lógico, né? Vai lá no meu inbox e fala assim, qual é o restaurante bom disso? Eu vou te provar. Eu vou te provar. Se você disser que não é bom restaurante, eu vou dizer que tu que é ruim mesmo. Tu que não gosta.
Entendeu? Porque a gente tem. Vem cá, e o pessoal que tá assistindo aí o episódio, fala assim, pô, esse cara aí parece ser bom. Quem nunca ouviu falar... Conversa, o cara que tá assistindo e não curtiu esse vídeo até agora é o Zé Ruela. É verdade. Curtiu o vídeo. Ainda não é correnteiro, vai virar E correnteiro. vai lá embaixo e escreve para saber que a gente tá te vendo, vai lá, escreve o seu hambúrguer que você mais gosta na vida, no mundo, em todos os tempos. Pode ser em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ou pode ser até o valeu aquele que você diz que faz em casa, que você é bom pra caralho, quero ver se é bom mesmo. E vai lá e escreve, eu sou correnteiro. Como é que é? Correnteiro. Eu sou correnteiro. Bota lá, eu sou correnteiro. Porque a partir do momento que você for correnteiro, você vai entrar pro clube dos correnteiros, que é outra parada. É outro patamar. Outro patamar, como diria o filósofo Bruno Henrique. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas aí você perguntou, não te respondi. Você pode me encontrar hoje. Qual é a minha situação? Qual é o status de hoje, né? As pessoas perguntam assim, Igor, o que você faz? Como é que a gente pode experimentar alguma coisa que você de programa, faça? sou gigolô, porque eu faço... É puto. Cara, eu hoje... Eu tenho uma rede de hamburgueria chamada Ogro Steaks, junto com o Jimmy Ogro, né? Na verdade, a gente tem uma holding de hambúrgueres, que a gente é sócio, que contém várias marcas de hambúrguer. Então, é Ogro Steaks, Bob Beef, Rão Burger, Rão Chicken, Zenha Burger e tem mais... eu conheço os Rão. Tudo Rão é bom também. Mas aí é outra coisa. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, por exemplo, se a pessoa fala assim, eu quero pedir no iFood um sanduíche teu. Ogro Steaks. Porque eu também não estava sabendo, tá? Ogro Steaks. É uma hamburgueria premium, com hambúrguer de 180 gramas, é um hambúrguer maior, tem os mesh, mas assim, tem outras coisas ali. Se você quiser um hambúrguer, o clássico bem executado, vai no Bob Beef. Se você quiser não gastar muita grana, mas comer um negócio bom, vai no hambúrguer. Se quer comer frango, vai no Rão Chicken, que você vai no certo. Mas o teu é o Ogro Steaks. Ogro Steaks. Pode pedir pelo iFood. Tem loja física? Ou pelo iFood ou pelo Mundo Rão, que é um aplicativo que tá tem uma porrada de gente lá e de fora do Rão também já tá dentro desse aplicativo. Loja física já tivemos e vamos voltar a ter, mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Senão vira minissérie também? A minissérie. Além do Ogro Steaks, eu faço consultorias. Então, alguns lugares por aqui no Rio, já fiz São Paulo, eu fiz consultoria de cardápio, do negócio, do business, do conceito, de várias coisas que a gente faz. Porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Tem uma coluna na Positividade FM todas terças e quintas, 10h30 e 3h30 da tarde, falando sobre dicas de gastronomia, dicas de comida, falando sobre a especificidade do ingrediente, sempre balizado pela vontade de fazer as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida. Muito bom. Então tem um dia que eu vou falar de carne, de corte de carne, o que é cada coisa. O dia que eu vou falar as frutas da estação, vai ter dia que eu vou dizer assim, o melhor jeito de você cortar manga, vai ter um dia que eu vou te contar como é que você faz ovo com gema mole, vai ter um dia que... Entendeu? Então os temas todos variam disso. Eu tenho um contrato com o Mundial, Supermercados Mundial, então eu dou aula nos mundiais durante o ano. Quem for do meu mundial, do programa Meu Mundial, botar um e-mail válido lá, você vai conseguir receber os convites para participar das aulas. Faço bastante palestra, aula, eu adoro fazer, acho muito legal. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Tem mais algumas coisas que eu não posso falar. Eu tô sempre fazendo, cara. Tô sempre em movimento. Pô, isso é As bom pessoas me demais. perguntam isso. Quando é que você vai se aposentar? Eu digo, Deus quiser, nunca. Nunca. Deixa isso para depois da morte. Não, depois da morte não tem morte, cara. Mas isso é um outro assunto. A também. morte por pouco. Outro assunto. Eu vou trabalhar em outro lugar. Depois a gente faz um só disso. Eu vou trabalhar em outro lugar. Vou trabalhar em outro lugar. Tô fazendo outras coisas. Fazendo outra coisa. Mas enquanto eu estiver aqui e puder catalisar um momento especial, uma vida melhor para as pessoas através da comida, através do sorriso, através do atendimento, eu vou fazer. E eu vou me dedicar a isso. Sempre. Cara, Já tive episódios maravilhosos que eu fiquei irritado, fiquei puto. Claro, todo mundo tem.
Sou santo, eu sou ariano, irmão. Porra. Mas melhor signo do Zodíaco, porra. Melhor de todos. Melhor de todos. Porra. Se não fosse os aliados, vocês não faziam nada. Porque o cara chega, resolve tudo, entendeu? Vai lá, briga Aí todo ele é mundo, proativo pra abre caramba. espaço, então pronto, porra. Não, é verdade. Mas eu sou escorpião com ascendente escorpião também. Sou bem então. proativo. Desculpa, senhor. Desculpa existir. Não. Mas eu acho que são dois poderes que andam bem. Que andam bem. Eu acho que dá. Relacionado muito a terra e fogo, né? O negócio é assim, disputa de quem manda mais, aí dá merda. Meu pai era ariano. Dá merda sempre. Mas então, então assim, no final dos contos, Marquinhos, o que eu quero mesmo fazer, e eu mais uma vez eu te falo, eu sou um puta privilegiado, abençoado, porque Papai do Céu não só me deu a oportunidade de fazer o que eu amo, como ele me obrigou. Ele me levou por esse caminho. Ele falou, meu irmão, é por ali, cara. Não tem escolha, vai lá, não. brother. Seu caminho é esse. Vai lá, brother. É por aqui, é usando esse filtro aqui, é fazendo isso aqui, que você vai ajudar as pessoas. E tem que tocar. O Jimmy sempre... A gente tem um podcast, né? Chama Foodtopia, eu e o Jimmy, que a gente fala com a galera da gastronomia, já conversamos com todos os chefes. Porra, conversamos com Kátia Barbosa, Heaven, Canal dos Caçadores. Cara, adoro eles, Juliana e Paulo. E Paulo, são sensacionais. Eles são sensacionais, tá? Eles são muito mais legais do que a gente pode perceber, tá? E gosto da Marcela também, irmã da Juliana. Aliás, a família inteira da Juliana é muito boa. O pai, a mãe, a avó. A avó dela mora em São Gonçalo, Dona Amélia. Acho que tá morando em Santa Rosa, mas tudo bem, deixa pra lá. Não, acho que... Bom, não sei se ela se mudou, a avó dela. Mas cara, assim... eles agregam a família inteira e contam muita coisa. Mas cara, é porque é muito... Mas sabe o que é aquilo? É gente como a gente, cara. É o dia a dia das pessoas. A gente não se conhece, mas eu me sinto muito íntimo deles. Íntimo, é isso aí mesmo. Cara, e assim... eu acho que não tem outra coisa não fazer isso. Porque Deus chegou e falou assim, olha, eu tô te dando esse dom, mas também, olha só, não adianta você querer correr não, porque essa é a sua missão. Vai por aqui. Isso aí. E ele fez isso comigo, assim, o universo fez isso comigo, né, e me deu essa oportunidade. É claro que essa história linda que eu tô contando aqui, meu irmão, passei muito perrengue que eu não precisava ter passado. Eu me fudi muito que eu não precisava ter me fudido. Vezes por teimosia, vezes por erro, vezes por 1 milhão de coisas. Porque faz parte, cara. E por imaturidade também, né? Você começou muito novo também, né? Mas também hoje em dia você pode dar aula de tudo, cara. Pode nada. Cara, você já passou por tanta coisa que, assim, pelo que você já passou, que você sabe que hoje valeu a pena e o que não valeria a pena, se você passa isso pra frente... Eu gosto muito da aula, mas eu gosto muito de receber aula. Sim, a gente tá aprendendo todo dia, né? Vamos falar a verdade. Dia. Não, cara, sabe o que é foda? Muita gente me pergunta assim, Igor, qual é o seu chefe favorito? Qual que você acha mais foda? Eu mesmo. Eu não acho mesmo. É constante questionar a própria... Pro chefe em especial. Cozinha é um lugar que tem muito problema de saúde mental, cara. Muita pressão. Muita vaidade também, né? Vaidade, pressão, 1 milhão de coisas. Insalubridade de estilo de vida. Mas assim... Você lida muito com caos, né? O vovó é a cozinheira mais foda do mundo. Então, assim, as matriarcas, os patriarcas que cozinham para as suas famílias. E aquelas histórias que foram feitas ali na beira do fogão, sentado na mesa. Todo mundo tem uma memória afetiva relacionada à comida. Esperando a avó que tá fazendo bolinho de chuva, cara. Você tá falando da tua avó, né? Eu lembro da minha, no sertão do Rio Grande do Norte, as galinhas penduradas, que ela matava as galinhas, eu vi depenando galinha. Eu lembro da minha avó. Eu também vi isso. Eu sinto o cheiro, Marquinhos, de contar a história. Cara, isso. Na casa da fazenda, ela usando leite gordo no final da tarde, depois de ter jogado o milho para as galinhas, ela adorava jogar milho para galinha, e ela ficava falando com as galinhas jogando milho. Ela fazia um doce de leite com leite gordo. Nossa! Que ela fazia para os netos, quando os netos estavam lá. E eu lembro daquela luz que batia na janela da cozinha e ela no fogão fazendo doce de leite, mexendo leite e ficando escuro. Muito longe ainda de ficar escuro, mas parte da cozinha no escuro, porque era só iluminação natural. E eu lembro do cheiro, e eu lembro dela, e eu lembro daquele doce de leite
que não era um doce de leite como a gente está acostumado, lisinho, é um doce de leite talhado, né? Que ela talhava o leite para fazer o doce de leite e que, meu irmão, eu lembro disso, meus primos lembram disso, todo mundo lembra disso como se fosse hoje. E para mim foi uma puta influência, um negócio assim. E perpetuou a história, né? Olha só. Cara, eu sou muito espiritual, sabe? Acho que é porque eu sou kardecista. Então, assim, não tem como esses fios não estarem ligados exatamente agora. E ela tá sentindo toda essa vibração. Claro. Não tem Na verdade, como. eu acho que eu sinto muito mais dela do que ela de mim, porque era uma mulher sui generis. É isso. Às vezes eu sinto... Minha avó morreu quando eu tinha 15 anos, a mãe da minha mãe. De vez em quando eu sinto o cheiro dela. Mas aí pode ser ela mesmo. Aí eu começo a falar com ela. Eu começo a falar sozinho. Eu tô Só sozinho não aqui, pede ninguém nada, vai ver. que às vezes ela não pode fazer nada pra você, ela vai Não, ficar não penso perreando. nada. Eu fico conversando. E aí, vó? Vem me visitar? E aí? Aí, se tiver que fazer alguma coisa diferente, manda vir em sonho. Não, mas eu sinto isso com Eu minha mãe. começo a falar assim. Eu sinto isso com minha mãe. Minha mãe de vez em quando tá aí. Aí de vez em quando ela tá aí. Agora tem um tempo que eu não sinto que ela tá aí. De repente ela Daqui a já pouco voltou. volta, daqui a pouco volta. Mas quando volta, eu não você sei. sente. Eu não sei, talvez. Você sente mais ela o quê? Numa coisa assim de intuição, cheiro? Já vi o quê? cheiro, eu já falei com ela. Cara, isso é muito Essa louco. história é bizarra, né? Essa história eu não posso contar, não. Mas eu quero muito ouvir. Eu já falei com ela. Eu já falei com ela uma vez. Ela, na verdade, só me deu um esporro. Pra você se ligar e você não, se pra fazer uma coisa que você precisava que eu fazer. precisava fazer. Aí você fez? Fiz. Melhorou? Ou então surtiu o efeito? Melhorou, né? Porque eu fiz merda, eu tinha que assumir o BO da merda, entendeu? Então, sim. Tá tranquilo. Mas já tirou esse peso, também já resolveu. Não, né? tá tudo certo. Mas assim, Marquinhos, eu acho que no final das contas, a gente é gente. Ninguém a não ser nós mesmos naquele momento. O budismo fala disso, o kardecismo fala disso, a Bíblia fala disso, o islamismo fala disso. Todas as religiões, todas as espiritualidades falam sobre isso e, acima de tudo, a gente que fala isso. O problema é que a gente vive e tem uma mania muito feia de viver um momento diferente daquele que a gente está. Hoje a gente está vivendo o passado, hoje a gente está vivendo o futuro, que é justamente de onde nasce a matriz que nasce o estresse, a apurrinhação, as nossas divergências, nossas frustrações. Quem vive de passado, depressão. Quem vive de futuro, ansiedade. É isso. É isso. Isso aí tem muita gente falando sobre isso aí, tem muito livro bacana falando sobre isso aí, gente. De Ana Beatriz Barbosa. Mas, Marquinhos, eu queria te agradecer por ter chamado. Antes da gente fazer a despedida aqui... Não, nem ia despedir, não. Eu ia falar que eu ia agradecer, porque nem em todo lugar a gente tem a oportunidade de falar abertamente sobre as coisas. Não, aqui é para falar tudo. Porque quando você fala assim, se eu ajudei... ninguém, Marquinhos. Olha só eu falei pra Fátima que a gente ia falar mal dela. Mas eu vou assistir só para ver vocês dois falando mal dos outros. Gente. Mas a gente, no finalzinho, a gente faz. Você fala assim, se eu puder ajudar alguém, se eu puder fazer alguma coisa que melhore um pouquinho a vida da pessoa, eu tô feliz pra caramba. Eu sempre fecho os episódios falando isso. Eu sempre trago alguém aqui que pra mim é muito especial. Por quê? Porque se eu te convidei... Pô, como é que você me convidou então? Brincadeira. Agora, olha só. Se eu te convidei, foi porque eu acho você um cara muito carismático. Eu te acho muito inteligente, divertido, leve. Pô, não tem como a pessoa não ficar leve, que eu tô falando no humor. A balança não concorda, a balança. Esquece a balança. Leve de humor. Então, assim, aonde você chega... Tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo rindo, ninguém tá triste, tá todo mundo fazendo alguma coisa positiva. Tirando isso, já experimentei várias coisas que você faz e que é bom demais. E, inclusive, hoje vou pedir o ogro steak. Com certeza. Show de bola. Pode pedir, não vou ficar triste, não. Não vai ficar triste, não. E assim, mas, todo papo inteligente. A gente que é de Niterói relevante. Tem muito lugar aí que tem cardápio meu, tá? Uma galera. Então tem uma galera aí. Região Oceânica tem cardápio meu, Pedotiba tem cardápio meu. Vou te dar uma ideia, São Francisco tem cardápio meu. Fala mais sobre isso no seu Instagram. Não. Vou te falar por quê. Quando eu faço uma consultoria pra alguém, e isso é foda, de novo eu vou falar, eu não faço pra mim. Mas às vezes a gente quer provar um negócio que tem a tua mão e a gente não sabe. Mas às vezes não tem mais.
Ah, mas e as que tem? Tem bastante aí. Então, Tem bastante aí. fala mais um pouquinho delas. Mas assim, eu tenho muito isso na minha cabeça. Inclusive, eu tenho alguns amigos que fazem consultoria também, que viraram para mim já e falaram assim: porra, o teu erro é esse, você não coloca a tua marca. Eu falo: não, meu irmão, minha marca não tem minha marca. Eu não faço para mim, porra. Eu faço pro cliente do cara. Tanto que eu perguntei um pouco perguntando qual é o teu cliente, irmão. Uhum. E às vezes o cara não sabe. Então a gente trabalha isso pra gente saber pra quem que a gente vai estar fazendo Você é muito isso. psicólogo, né, na hora que você está falando. Você faz essa anamnese com a pessoa. Você quer saber o núcleo do negócio que te interessa. Aí depois que você pega ali aquela informação que é a matriz, aí você já sabe o que você vai fazer dali. Mas essa anamnese, ela não é pra mim. Não, Muito claro. mais pra ele. E sim, é para você Porque eu também preciso- agradar esse público. Porque assim, eu comecei a perceber que quando você vê, ou quando você sabe que a pessoa elogiou, que ela ficou feliz com aquela experiência, o seu combustível é esse. E claro, É. claro, sim. E eu costumo falar a mesma coisa aqui. Por isso que eu trago gente que eu admiro, que eu gosto, porque eu sei que vai ser um papo legal, que é relevante e tem interesse público. E eu tenho certeza que as pessoas vendo assuntos de relevância e de interesse público vai ajudar em qualquer dúvida que ela tenha dentro daquele assunto que está rolando. Entendeu? Então, eu acredito que eu também tenho essa missão. Porque, assim, a gente fez direito, né? Foi como primeira faculdade, depois a gente foi fazer comunicação. Então, assim, a gente já tem a comunicação no sangue. Eu não sou jornalista, nunca quis ser, mas eu sou comunicador. Eu não calo a boca, cara, onde eu tô. Você sabe disso. Eu não calo a boca. Inclusive, se eu andar, por exemplo, se eu estiver muito atrasado para ir para determinado lugar, eu não posso ir por determinadas ruas. Porque eu vou encontrar com pessoas que eu vou parar para falar. Então, assim, isso eu até aprendi com uma amiga nossa que é atriz, que mora aqui perto. Não vou falar o nome para não expor, mas ela me ensinou, eu não vou falar o nome dela, porque ela me ensinou uma tática de como é que a gente sai aqui perto. É assim, você quer ir, se você estiver muito atrasado, para você não ficar com fama de antipático e ninguém vai te parar, vai pela praia pelo lado dos prédios. Já aprendi, nunca pronto. me atraso. É isso. Não vá pelo calçadão, vá pelo lado dos prédios. Eu faço isso. Que aí ninguém te para, porque ali só tem gente em parada de ônibus, mais nada. Porque senão eu Mas vou tem me quanta atrasar, gente porque eu ali, não calo a tá? boca. E tem certas pessoas que você dá um tchau de longe, tá beleza. Mas tem certas pessoas que você tem que parar, dar um beijinho, conversar um pouquinho, senão a pessoa fica chateada. Principalmente as pessoas um pouco mais velhas. Elas precisam, elas sentem assim, falta desse carinho. E eu adoro, só que às vezes eu tenho 10 Mas sabe minutos por para que elas chegar. sentem falta desse carinho? Porque talvez elas tenham tempo suficiente para ter aprendido o quanto é importante isso. Claro, já viveram tudo, já sabem do que se trata. Sabe o que é muito difícil? É você ser simples. Porque simplicidade não tem nada de fácil. Não à toa, o Leonardo da Vinci falava que simplicidade é o último grau de sofisticação. Né? Exatamente, porque as pessoas nascem. Olha, eu já ouvi tanta gente falar assim, porque eu estudei muito para concurso numa época, e eu me lembro que as pessoas falavam assim: a minha vida só vai fazer sentido depois que eu passar no concurso. A pessoa já tem, tipo, 20 e poucos anos. A vida dela não tem sentido. É como se ela não estivesse vivendo. Então, quando eu passar no concurso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E eu nunca pensei assim. Eu falei assim, não, a minha vida começou quando eu nasci e eu vou tentar viver o melhor possível a cada dia. Claro, pô. E a minha vida não começou quando eu fazia. Porque pode ser que você nunca passe num concurso, se é isso que você quer fazer. Pode ser que a vida te direcione para outras coisas totalmente diferentes, como aconteceu comigo, que eu dou graças a Deus que aconteceu. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver bem a cada dia, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa realidade, e tentar trazer. Outra coisa também, que o simples é o último grau de sofisticação. Porque a gente fica assim, não, porque aí eu vou passar no concurso, eu vou comprar um carro de 300 milhões de dólares. Não, porque eu quero morar numa cobertura, se bem que, assim, uma cobertura na Praia do Leblon, com aquela piscina assim, de frente pro mar, eu não vou falar que não seja um sonho, não, que aquilo é maneiro. Mas eu não vou morrer também se eu não tiver. Se não tiver, você tá exatamente. entendendo? Porque não, eu fico muito feliz aqui na minha casa. Só que essa correria toda para você melhorar, ter o mais caro, você acaba também vivendo uma vida numa pressão danada, você não aproveita o dinheiro que você ganha. Você não vive, né? Você fica doente e depois que você fica doente, aí você tem que despressurizar, porque está doente, aí você vai procurar uma simplicidade que você já poderia ter tido desde o começo. É isso. Por isso que ela é o último grau de sofisticação, porque você não valoriza ela quando você não tem nada.
Mas é Assim, isso aí. nada de material que você quer ter. Porque você tem as suas coisas, mas você só valoriza o que é material. Então, por isso que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Porque quando você chega na maturidade... Porque também tem muita gente que chega a 80, 90 anos não atingiu essa maturidade não, tá? Isso é para poucos. Mas assim, quem atinge essa maturidade percebe e começa a despressurizar e não ficar doente. Cara, eu sou um cara que eu vivo uma vida tranquila. Lógico que de vez em quando a gente se apurrinha, tem uns problemas Claro, e tudo. Não tomo remédio nenhum para dormir. Eu também não. Durmo de boa. Gosto de fazer meu trabalho. Várias vezes eu fico aqui no computador editando vídeo até 4 horas da manhã. Feliz porque eu não sinto a hora passar. E hoje vai acontecer isso, com certeza. Sabe? Porque eu gosto, eu faço os negócios, aí eu vou botar um filtro, aí não sei o quê. Eu gosto de fazer do meu jeito, que é o que eu chamo que é o meu grau de qualidade. Que eu sou chato pra caramba com isso. Selo Marquinhos de qualidade. Assim, pode até não ser muito bom, mas no meu selo tá bom, entendeu? Tá, aquilo ali passa. Justíssimo, porra. Então, assim, isso me dá um prazer danado. Então, graças a Deus, eu consegui entender que a simplicidade não precisa de um carro de 300 milhões de dólares. Não precisa de nada material. Se você estiver bem com a sua cabeça, se você está maduro, se você está aprendendo as coisas, se você entende os sinais. E uma coisa também que eu entendo que seja fundamental, sem querer dar uma de espiritual. Cara, eu tenho uma fé em Deus, eu tenho uma conexão com Deus, eu não paro de falar, eu não calo a boca nunca, nem com ele. Então, assim, eu tô sempre naquela coisa assim de estar conversando, de estar sintonizado. Isso é bom pra caramba, cara. Eu acho que isso é a minha base. Porque se isso sair da minha base, eu não tenho mais controle. Mas, Marquinhos, se você parar pra pensar, é claro que a espiritualidade de cada um, todo mundo tem um momento na vida em que ela bate na sua porta, né? De diferentes maneiras. Eu acho que a gente tem que se conectar com a nossa espiritualidade. Da forma que for. Sim. Mas a gente tem que olhar os aspectos da vida também, assim. Por exemplo, a comida também é uma meio assim. A gente precisa se relacionar com ela desse jeito. E a gente negligencia isso, sabe? Sim, porque isso a comida não é só comida. A comida vem agregada de tantas coisas sensoriais. Não, 1 milhão de coisas, não é só sensoriais, emocionais também, uma carga de emocional muito grande. Cara, eu lembro de uma cliente, cara, eu não lembro o nome dela, cara. Uma vez eu fiz uma sobremesa pra testar, ela comeu e ela chorou, porque lembrou da mãe, lembrou da família, lembrou disso, lembrou daquilo. Isso é bom pra cacete. Isso é muito legal. É uma parte muito bacana do meu trabalho. Mas pensa o que representou na vida dela. Foi legal pra mim, pra ela foi muito mais legal. Não, porque ela lembrou disso. E esse sentimento, quando você leva isso pra casa, você tá indo embora pra casa, que de repente aconteceu isso fora de casa. Mas a comida Cara, é uma máquina do tempo, Marquinhos. Não, e você lembra? É uma máquina do tempo, que ela te leva para aquele momento. É igual a perfume. Perfume também. Às vezes você sente um cheiro são que te reporta lá em 1989 de uma pessoa, não sei o que, o cheiro. Cara, 89 uma pessoa, Marquinhos tá lembrando bem pra caralho, só meu marido. Eu quis dizer do perfume da minha avó, entendeu? É uma coisa muito específica. É muito específico. Só eu vou entender. Minha mãe também entende, porque ela tem essa coisa do sensorial com o cheiro da minha avó também. E às vezes a gente sente, ela sente também. Aí eu falei assim, mãe, parece que eu senti o cheiro de vovó. Ela, você sentiu também? Ah, sim. Doideira. Eu tinha 15 anos quando ela morreu. Eu tenho uma camisa dela até hoje guardada. Toda vez que eu sonho com ela tá usando essa camisa. É muito louco, né? Tá te avisando. É porque eu acho que isso tá gravado também no meu subconsciente. Não, mas além de estar gravado no seu subconsciente, também é uma forma que ela tem de materializar uma familiaridade. Se bem que não precisava nem disso, né? Porque é só o cheiro, né? eu já entendo total. Às vezes quando você tá dormindo não tem o cheiro, né? Pode ser. Porque a gente também vive aquilo e depois esquece, né? Cara, se falar disso, a gente morre aqui de falar. Mas assim, eu acho que o que é mais importante na vida da gente, talvez hoje, para mim seja, é a gente se levar a sério, mas não se cobrar tanto. Porque eu por exemplo, me cobro muito. Eu acho que a vida obriga a gente a se cobrar muito. A gente tem que realizar, a gente tem que fazer. Outro dia eu estava discutindo com a minha mulher sobre o conceito de bem-sucedido. Que isso é muito sui generis também. Qual é o seu conceito de bem-sucedido?
Pra mim, o É o conceito cara que tem dinheiro? é. É o cara que tá feliz? Bem sucedido é você estar bem com a sua. É o cara com que tá seu equilíbrio emocional. realizado? O que é? O que precisa pra você se realizar, entendeu? Cada um vai dar uma resposta Claro, diferente. porra, porque é muito particular. É. Pra mim, se você tem uma mente saudável, que hoje em dia é um luxo. Luxo. Todo mundo zoado. Se você tem uma mente saudável, se você tem um equilíbrio emocional, pra mim isso aí é assim, é a fina flor da finesse florescida, essa porra. Porra, como é que é? Fina flor da Da finesse finesse florescida. florescida. Nossa, deve ser fazer uma Isso aí não é de decoração. autoria minha, não. Tem que decorar. Fina flor da finesse florescida. Pô, isso aí gostei, Marquinhos. Mas, cara, obrigado, Bessa, por ter me convidado, ter dado esse espaço pra gente falar besteira aqui. É engraçado que eu já fui a alguns podcasts, né? E eu vou nos podcasts e todos têm uma temática, aí depende do nível de besteira que a gente fala. Foi bem tranquilo, assim, falei pouca besteira. Mas quando a gente vai lembrando e falando do que é interessante pra gente, quando a gente consegue abocanhar as outras pessoas, é muito legal, porque a gente também influencia as pessoas positivamente. Cara, eu faço Parabéns isso já pelo tem... trabalho, irmão. Pô, obrigado. Eu faço isso já tem mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Nesse aqui é novo, né? Mas essa alegria que eu tenho de fazer é justamente de você mostrar para o mundo uma coisa que você gosta de fazer naturalmente. Bate-papo, só que tem uma câmera. É isso. Né? Isso é muito legal. E essa assim, eu não sei se eu vou saber me expressar direito, se eu vou me fazer entender, mas essa missão, que eu acho que isso é uma missão, de comunicar, de chamar, bater um papo, eu vou te falar, isso que a gente fez aqui hoje não foi à toa. Sabe por que não foi à toa? Na verdade, nada acontece. Mas tem um sensorial para mim diferenciado, para mim, que você vai saber agora. Para mim, apesar de eu já ter feito um monte de episódios com várias pessoas maravilhosas, hoje eu posso te falar que eu fiz o meu primeiro podcast. Que isso, bro? O que eu sempre sonhei de fazer. Tô orgulhoso. Porque o papo, ele vai daqui para lá. Ele não tem só um tema. Quem assistir isso aqui tudo vai ver que a gente viajou em vários assuntos. Essa parte é que é legal, pô. E hoje eu vou te falar, assim, eu já fiz episódios maravilhosos, mas hoje eu fiz o meu primeiro podcast. Porra, cara, que isso, cara. Tô muito orgulhoso, Cara, obrigado. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Então, vamos sugerir um negócio. Pessoal que for aqui até agora, vou agradecer a todo mundo que assistiu a gente, mas o que vem de mesmo é treta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui uma briga aí. A gente finge que a gente está discutindo, você bota esse corte no início e fala, treta! Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, é a melhor coisa, entendeu? A gente simula aqui uma porradaria. Não sei se eu vou conseguir, acho que eu vou rir muito. Brincadeira. Eu acho que eu ia rir. Eu não ia conseguir. Não é pra fazer isso, Nessa hora eu não sou um bom ator. Eu não ia parar de rir. Tá? Eu fiz uma vez isso. Não, eu não duvido de você. Cara, eu não ia parar sabe o que a gente fazia no Foodtopia? A gente sempre brincava com os chefes assim, a gente dava de presente um avental, né, para todos os chefes que iam lá e todas as pessoas que não foram só chefes. E aí uma vez a gente estava com o Maurício Schwartz, apresentador do Food Network, do Arte e Sabor, de uma porrada de programa, de canal de gastronomia, e o Maurício veio de São Paulo para fazer o podcast com a gente. Aí eu virei e falei, Maurício, olha só, eu tenho várias fotos da galera que teve aqui só de avental, porque a gente quer fazer um calendário beneficente com a galera que veio aqui só de avental, para botar em todas as oficinas do Brasil, a galera só de avental. E aí eu mostrei para ele uma foto do seu Istvan Wessel, que é dono da Wessel, uma das maiores fábricas de carne premium do Brasil, o cara que é um dos grandes baluartes da carne do Brasil, só de avental. Aí ele falou assim, vou fazer isso agora. O cara no ar ficou de cueca, botou o avental. Fenômeno, meu irmão. Muito bom. Botou a pilha, ele caiu na pilha, né? Porra. O cara caiu na pilha. Demais. Eu ia falar besteira agora, até eu esquipei. Marquinhos, obrigado pra caramba. Valeu, obrigado Igor, aí, te galera. agradeço. Mas você perguntou, agora é hora de eu te responder. Galera que quiser me seguir, é no @Igor Maurício Barreto. No Instagram, @Igor Maurício Barreto no TikTok, @Igor Maurício Barreto em tudo quanto é lugar. Se quiser me mandar inbox, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouco, mas respondo. E estamos aí para as coisas da vida. Se precisar de qualquer coisinha aí, Igor, como é que eu faço para fazer um soufflé? Me manda uma mensagem lá que eu te ajudo. Eu ajudo. Igor, brigadão.
Foi o meu primeiro podcast, aquele que eu sempre sonhei em fazer, do estilo viajar na maionese, tudo que é assunto. Obrigado por isso. Que você enriqueceu aqui o Contra a Corrente irmão. Podcast, que é novo, né? Tá de fralda, tá dando os primeiros ainda passos. de fralda, calma. Ainda. Mas muito obrigado pela sua por você ter feito uma agenda aí, ter disponibilizado um tempo para vir, por esse papo. E o pessoal também que fica interessado nos dados do Igor, de saber, conhecer mais um pouquinho da história dele, eu vou deixar também toda a descrição dele, tudo que ele tem de rede social, tudo debaixo desse episódio, falou? Vocês não vão ficar sem nenhuma informação, não. E agradeço e já convido vocês para um próximo bate-papo na próxima quinta-feira com mais um convidado aí maravilhoso. Valeu? Um abraço aí. Igor. Tchau, galera. Ih, o microfone, tô levando comigo. Tô levando o microfone.